Seu nariz me tapa, pô. Seu nariz é tão grande que tapa aqui todo mundo, o bullying faz parte. Fernando Falcão para ir pro Conselho Federal da chapa dele e desaceitar no dia. Foi amizade com o Nivaldo. Foi Nivaldo, né? Nivaldo é um cara fantástico. Alô, é gol do CSA. Ei, gol do CSA, tá ouvindo? E aí? Ah, é mesmo. Tudo certo? Tá gravando? Já tá gravando? E aí, Anderson? Raimundo, satisfação enorme recebê-lo aqui. Quando a gente começou a ideia do podcast, a gente pensou assim, vamos trazer Nivaldo. Primeiro, porque eu tenho um acesso muito fácil a ele, né, meu primo. E segundo, por ser o presidente. A gente queria ter essa pérola assim de chamar a atenção. Mas o segundo não teve dúvidas. Eu falei assim, quem vai ser? A gente entre nós já falou, Raimundo. Falou no grupo que a gente tem com os meninos, Raimundo. Aí quer Raimundo, pô, Raimundo. E aí eu disse, Anderson, vamos fazer um teste. Eu vou postar nos stories. Pessoal, quem vocês acham que deve ser o próximo candidato? Aí algumas pessoas falaram, fulana, famosa, um voto. Aí vários votos. Chama o Raimundo, chama o professor Raimundo, chama o doutor Raimundo, Raimundo Palmeira. Aí eu disse, Anderson, a gente realmente tá na pegada certa, assim, com o feeling certo, né, cara? É porque eu acho que não só por ser quem você é professor, você tem uma história na advocacia criminal, mas você eu acho que você tem uma ligação, uma facilidade de fazer ligação com o advogado, essa simplicidade. Eu acho que é o ingrediente. A gente quer saber a sua história. É o sofrimento da vida. É o sofrimento da vida. Exatamente. Quebrar qualquer pose, né? Eu queria dizer assim, o prazer de estar aqui. Anderson aí, a gente não se conhece, né? A gente não conhece agora. Um grande representante aí. Porra, cadê a minha caneca, pô? Só o Anderson bebe. Advocacia. Mais jovem, o Anderson é jovem advogado. Eu posso não parecer, mas já passei dos 6 anos de advocacia. Mas ainda é jovem advocacia, né? Pra quem já é decano, como eu, que tem 38 anos de advocacia, né? Tem muita história pra contar. E Cleto Carneiro aqui, companheiro de tantos embates, né? De tantos processos, apesar de ele ser um pouquinho mais novo que eu, Campanha de OAB, né? Campanha de OAB, eu acho que são poucos, né? Que tem tanto tempo de advocacia. Você lembra das vassourinhas, Raimundo? É do Elias. Do Elias Barros. Aí o Daniel Quintela era presidente da comissão eleitoral, saiu e confiscou as vassourinhas. Tomaram as vassouras do Elias. A gente tudo na porta da OAB antiga, na escadaria com as vassourinhas, o Elias com as vai, vassourinha. As escadarias que é uma vida, sério. Ninguém nunca fez aquilo, né, cara? É verdade. Só nós. Mas é uma honra, é um prazer, né? A advocacia se confunde com a vida da gente também, não é? Há 38 anos, muita gente nem vive isso, né? Nem vive esse tempo. A gente respira isso. Eu tenho 62 de idade e ainda tenho acesa a mesma paixão. Eu costumo dizer que eu amo advogar. Agora, detesto viver da advocacia. O bom era que eu pudesse... O que eu gostaria mesmo era que não precisasse da advocacia para viver. Advogar por esporte, por amor, hobby, né? Pelo amor à liberdade, não é? Mas, infelizmente... Você acha que interfere de alguma forma assim a gente precisar disso para viver da advocacia? Não interfere, apenas pesa mais pra gente. Tem um pouco da poesia, né, Raimundo? Pesa mais, Mas eu nunca consegui deixar de fazer caridade, eu nunca consegui deixar... Eu acho que o advogado, a advogada, eles têm um lado social muito grande, um compromisso social, uma função social muito forte, não é? E a gente nunca vê. Você passa num hospital, você vê alguém chorando, mendigando uma assistência. Você no fórum não vê isso. Sempre haverá um advogado, uma advogada que vai estender a mão para quem está chorando. Sempre. A gente parece que está mais perto. Principalmente o criminalista. É um elo, criminalista, né? Eu digo que todo criminalista é um poeta. Toda ciências humanas, é uma poetisa, né, não é? Porque a gente precisa saber ler a vida nas entrelinhas, sentir a vida, a gente precisa sentir um pouquinho mais as paixões e as dores. Traduzir a angústia, né, da parte para quem vai julgar. Eu acho que essa é uma missão, né? Você pode não concordar, mas você há de compreender. Eu costumo dizer que eu não agiria como 90% dos meus clientes agiram, mas compreendo porque 100% deles agiram. Entendi. Né? Então é questão de formação, é questão de valores morais, mas se você não compreender, você não tem como defender. Ô Raimundo, e você tem mais uma parada dessa assim, essa pegada que vai além da humanidade, que vai acho que também para psicologia da coisa, porque você é muito ligado à psicologia, né? Psicologia. Você chegou a fazer faculdade, né? Fiz até o 8º período da graduação. E de lá sair, a advocacia criminal é muito exigente.
Então, por exemplo, eu fui fazer psicologia para aperfeiçoar. É multidisciplinar, né? É multidisciplinar a advocacia, principalmente a criminal, né? Toda advocacia, todo direito né? Mas se você souber só o direito, você não sabe nada. Não sabe nada. Então eu fui fazer para aperfeiçoar a criminologia, que é o meu chamego, né? É a minha paixão. E aí de lá eu terminei fazendo uma pós de neuropsicologia, aqui em Maceió mesmo. E assim, eu não concluí a graduação de psicologia. Fiz a pós de neuro e eu tenho um mestrado em processo penal. Não quero desincentivar a jovem advocacia. Faça o mestrado e faça o doutorado em direito só para lhe dar respeitabilidade acadêmica. Autoridade, né? Porque 90% que eu estudei no mestrado eu não aplico, não tenho aplicabilidade prática. 90% do que eu vi numa faculdade de psicologia tem aplicabilidade prática ao direito. Entendi. E o do mestrado não tem. Interessante isso. Interessante. A gente estudava autopoiese do direito no mestrado, autopoiese, norma transando com norma, parindo norma. Quando é que você vai soltar um cliente que vai convencer o juiz de que uma norma vai transar na outra para parir uma norma nova? Não existe. Não existe. É teoria demais, né? Teoria pura do direito. Ô Raimundão, e hoje principalmente, cara, que a justiça, eu tenho observado que muitas vezes virou mera estatística. Sim. Sabe, como na área civil, às vezes, tipo, um exemplo aqui, doido, tem aquelas ações revisionais de contrato de banco, de carro, não sei o quê. Uma vez eu tava no fórum e um juiz de determinada vara decidia em conceder as liminares para os clientes. Quer dizer, negar as liminares. Não, que isso é pacta sunt servanda, não sei o quê, e ferre-se o cliente é o banco, beleza. Aí de outra vara pensava igual, só que os assessores da vara falaram com o juiz e disseram: doutor, comece a conceder as liminares, mude o seu entendimento. Aí o juiz disse: por quê? Se o meu entendimento é que o que está no contrato é válido, principalmente dos julgamentos aí do STJ e tal, depois disso. Aí os assessores: não, doutor, porque os clientes agravam muito mais que os bancos. E a gente vai passar mais tempo respondendo agravos, prestando informações para o tribunal, do que fazendo outras coisas. Então a justiça hoje, ela virou um mero número, um algoritmo, um algoritmo, um número, né? E está cada vez mais, porque o STJ cada vez mais. Agora imagine quando você traz isso para a liberdade. Que é o bem muito mais sagrado, né? É um bem que não se repara. É muito arriscado fazer isso, né? O patrimônio se repara. O sofrimento. É um dano irreparável. Mas é irreparável, a liberdade, não é? Eu já vi alguém falando sobre isso, um juiz federal comentando sobre o algoritmo que está sendo implantado no STJ. Da forma como ele está sendo implantado, ele faz uma leitura da sociedade e julga de acordo com a forma como a sociedade atua. Quer que julgue. Ou seja, se a sociedade for racista, o algoritmo vai atuar como racista. Né? Se for homofóbica, se for discriminadora, o que for. Né? Isso, né? Tem um lado bom do algoritmo que é tipo assim: você tem um determinado tribunal, eficiência, tipo, né? Eficiência, tribunal como São Paulo, TJSP, grande pra caramba, tem quase 500 desembargadores. Aí já tem uns robôs aí, anos, que diz assim, ó: a 34ª Câmara de Direito Privado decide assim. E o desembargador José decide assim. Então você já tem um parâmetro para aquilo. Isso é o lado bom Agora, do algoritmo. Eu me preocupo na matéria penal com esse engessamento, essa automatização, essa desumanização, né? Porque uma das coisas que a gente sempre disse é que o direito penal é mais vivo. Porque, por exemplo, se eu atirar em alguém a partir daqui naquela porta, e amanhã com a mesma arma o Cleto atirar em uma outra pessoa naquela porta com a mesma arma, os históricos são completamente diferentes. Totalmente. Os fatos não são coincidentes, não é? Aí, como eu dizia, concluindo aquele raciocínio, a questão do mestrado no Brasil, os mestrados no Brasil trabalham com muita filosofia morta. Porque o problema não é a filosofia inaplicável, morta. Por exemplo, abstrata, né? Abstrata, ainda se trabalha com a teoria pura do direito como uma realidade. O direito nunca foi puro. O direito é interdisciplinar, como toda outra ciência, né? Alguém aqui vocês já tentaram ler o livro do Hans Kelsen. Eu mesmo nunca consegui terminar de ler. Na faculdade eu tentei. Não tem coisa mais chata. A luta pelo direito. Fiz um trabalho, nem lembro mais nada. Não passa da primeira página. Mas é a teoria pura que eu me refiro. O Kelsen é tão chato na teoria pura. A teoria do Estado dele é boa, mas na teoria pura ele é tão chato que no tempo do Orkut tinha uma comunidade dizendo assim: Kelsen morreu virgem.
Olha, de Não fazia nada. recalcamento da sexualidade, né? É capaz. Então é complicado, né? Exatamente. E a psicologia não, essa é viva. Você sabe que lá em casa, assim, o Raimundo é uma fera do júri, um dos maiores do Brasil, né? Bondade sua. É, bondade minha nada, até combinado com a minha mulher já, Geniana. Não é a primeira pessoa que fala isso, não. Eu sou padrinho do casamento do Cleto. É, mas- eu e minha esposa, Marlene, É. somos padrinhos de casamento A do gente Cleto. combinou já em casa, tipo assim, Geniana, você sabe, se eu matar um cara, quem é pra contratar? Ué, Aí ela já sabe Isso duas quem. vezes, né? É, Raimundo Palmeira, velho. eu não precisava nem contratar, porque eu estaria lá solidário de imediato, né? Bicho, é assim, eu já E assisti. foi um dos casamentos mais bonitos que eu já vi, assim, tipo... Esse menino tava lá, né, Cleto? Ele entrou de página, o Luiz entrou de página. Foi um dos casamentos Figueiredo, mais mais novo bonitos. advogado aqui. A chegada, assim, do noivo, tipo assim, numa noite boêmia. A Seresta da Pitanguinha entrou cantando, né? A coisa É. mais linda, eu não me esqueço dela. É um casamento lindo. Aí já é certo, Geniana assistiu. O que é que tem você, pô? Claro que eu vou contratar o Raimundo. E o Se eu Marco? meter a arma Você no vai cara. ver. Agora você Não, Você você vai pode, assistir, você pode até ser assistente dele, mas o júri, velho. Cuidado com bater aqui pra mim. Tá, o júri quem faz é Raimundo, já é combinado em casa. Inclusive, diga-se de passagem, Savini é companheiro de vários processos. Vários processos, é. Muita Não, coisa liderança, isso linda É. também. Cara Tudo trabalhador, muito bom, dedicado. né? Mas, Raimundo, você falou que tem 38 anos de advocacia. 38 anos de pra advocacia. mim, isso é uma Eu sou tenho decano seis, já é, da ordem, né? Se eu exatamente. quisesse, eu já não pagava, né? Eu quero Eu estudar. faço questão de Pô, pagar não pra precisa ajudar pagar? a fortalecer É uma a proposta ordem, né? aí, né? É, mas o decano não paga. Já existe essa proposta, já existe essa regra, né? Mas A partir de assim, quanto tempo? o cara tem que ter quantos anos pra não Eu pagar? acho que são 35, não tenho certeza. Mas eu acho que é mais de 35. Entendi. Mas eu nunca pedi, nunca pedirei. Deus há de me ajudar de sempre ter condições de pagar, porque eu amém, acho que a gente isso aí. fortalece Né? a ordem, né? É, fortalece. Fortalece estruturalmente. E ela, fortalecida estruturalmente, terá mais força para gritar pelas nossas prerrogativas, né? Que é o Isso aí. principal. Foi um dos cargos mais honrosos que eu já ocupei, foi de Conselheiro Federal da Ordem. É, eu lembro, teve muita pauta É. importante que você defendeu Muita lá, coisa né? importante, muito combate contra aquela doutrina meio nazifascista de Sérgio Moro contra os advogados. Foi nessa época. É. Na época que ele era tido como herói. Entendi. Eu, quando ia dar Você uma tava lá em palestra, Brasília. tava em Rasgou o Brasília. processo penal, a Quando Constituição. eu ia dar uma palestra, às vezes só faltava ser apedrejado quando eu dizia quem era esse cidadão como juiz, o tratamento que tinha com os advogados e advogadas. Pseudo-herói. Entendi. Não é? entendi. O Isso foi a Brasil partir adora, né? Os pseudo-heróis. Isso foi de Adoro. 2018 pra 2000. 2018, 2017. Ô, Raimundão, Até mas fala uma 2017, coisa é. pra gente, Entendi. cara. De onde vem o Raimundo Palmeira? É de onde- Maceió? Isso que eu queria sou saber. de Eu quero saber da origem. Minhas raízes são todas de Anadia, né? Anadia pelo lado de mãe, é aquela região da Viçosa, dá pelo lado de pai. Porque Mas assim, a mais molecada, próximo de Anadia. a molecada, ele vê muitas vezes um cara foda como você e olha assim e diz, porra, eu nunca vou poder ser como esse cara. Mas esse Vê cara uma distância, é um né? cara simples É uma também, estrada veio, construída é até muita hoje. estrada. Aí como Muita é que é? De estrada, Anadia. muito sofrimento, Minhas raízes mais próximas pelo lado da minha mãe é Anadia, né? Meu avô Antônio Você Palmeira. cresceu em Anadia. Não, eu já nasci em Maceió. Lá em casa eu fui o único que nasci em Maceió. Vitória, minha irmã, que em realidade é minha tia. Eu tenho 2 irmãos paternos. Sim. Minha mãe separou-se de meu pai e estava grávida de mim. E a Vitória é minha tia, médica. Hoje a Vitória era quase da minha idade. A gente cresceu juntos, então temos como irmã. E meu pai, Eu sempre soube que era tua irmã, pô. porque a gente cresceu juntos. Vitória tem 1 ano, 2 anos mais que eu. Crescemos juntos na casa dos meus avós, né? Que minha mãe voltou. Naquela época era assim, né? Separou, volta pra casa dos pais, né? Exatamente. E pelo lado de pai, eu tenho 2 irmãos muito queridos, psicólogos, que é o Liésio Pinheiro, muita gente não sabe, que é meu irmão, e a Liliana Pinheiro, são psicólogos, todos 2. Liésio Então foi... você tem essa ligação com a psicologia com a de família. psicologia também, Entendi. E assim, mas minhas raízes são todas de Anadia, né? Ali Anadia, meus primos, o pessoal Como é que todo de surgiu o Anadia. direito, hein, na sua vida? E o direito surgiu como? Eu tive várias vocações na vida. A coisa mais linda que eu achava quando eu tinha 5 anos de idade, e o meu sonho era ser gari. Gari? Eu achava coisa linda. Que Eu inclusive saía é um profissional que devia ganhar mais que um muito deputado. mais. É. Eu Saía acho assim, uma quando profissão eu via foda, passar Gari. um caminhão, não havia esses caminhões modernos, era o caminhão mesmo, e o cara saía atrás jogando lixo, eu achava a coisa mais linda do Feliz mundo demais, aquilo, né? é. É Não impressionante. sabia, Cantando, né? não sabia da dificuldade que passa, do esquecimento. Era o professor Não e o é? Gari, os caras que deviam ganhar mais. É verdade.
É verdade, porque é o cara que esse é um agente político. A gente só percebe quando não essência tem, da né? palavra, Quando eles só param, a quando gente não tem. percebe. né? Aí depois, eu queria ser padre. Eu acho Quantos que me anos dá isso? muito Quando- certo. quando- Eu acho que com 7, 8 anos. Foi- Mas tinha em foi quem você me Você tem mirar. cara de Frei Raimundo, pô. De capuchinho. Frei Você parece um Raimundo da capuchinho. purificação. Frei Raimundo da purificação. Agora, por que eu queria ser padre? É aquela coisa da imagem, da imitação. Eu tive um padrinho, eu tinha um padrinho A inspiração de quem tá perto, que né? inclusive está beatificado hoje. É? Monsenhor João Beckman. Eu soube ultimamente num processo João de Beckman beatificação de dele. São Miguel. Não sei se ele é de São Miguel, ele era daqui, não era Monsenhor aqui em Maceió, fui capelão do Colégio Marista. Quando meu avô perdeu tudo, eu continuei estudando no Colégio Marista por uma bolsa conseguida por ele. Entendi. Anos depois eu soube que ele, para não pedir uma bolsa, passou a celebrar missas de graça em contrapartida de que eu não pagasse o colégio, né? Entendi. Ele Então cuidou de você. é um cara assim na minha vida. Aí eu queria ser padre. Foi um padroeiro da sua vida. Foi um padroeiro, né? E eu queria ser padre, né? Aí queria ser padre, mas aí eu descobri com 12, 13 anos que não dava pra ser padre. Era muito comum, né? Isso de ser padre. Parece que as famílias É verdade, incentivavam, né? Incentivavam. Meu- achavam meu- lindo. a família do meu Mais- pai mais também tinha antigo, muito isso. Né? Mas era mais É. antigo do que É, eu, eu né? tenho um amigo que é família de italiano, o pai dele é padre. Aí a mãe dele foi lá e desencaminhou o pai dele. Mas o pai dele era gaúcho e filho de italianos imigrantes. E a família era muito grande, os caras tudo agricultor. Aí o pai dele virou padre para poder sair da vida pesada do campo, da lida, né? Aí foi estudar, tudo, estudou 3 Porque o idiomas. cara não ia ser médico, ia ser padre, né? E quem não se via pra nada virava advogado. Advogado, segundo. Segundo Suassuna. Ariano Suassuna, É. né? Era engenheiro, se soubesse, É. gostasse de cálculo. Aí depois eu Então tinha nós um fascínio. todos aqui somos uns imprestáveis. Mas tudo tem uma história. Só presta o menino Sim, da sim. câmera Aí ali. Ó. depois eu tinha um fascínio, ser bombeiro. Mudou pra bombeiro. Militar. Pô, Eu só morava- profissão nobre, de herói, pô. Eu morava em É. frente ao corpo de bombeiros. E assim, a polícia militar de Alagoas, ali na pracinha São Vicente, na Praça da Cadeia, o corpo de bombeiro era ao lado, onde hoje é o Copom. Eles tinham uma integração muito grande com os moradores ali da praça. Tanto é que eu tinha carteirinha para entrar no cinema do quartel como se fosse filho de militar. A gente que ali morava. Sim. E aí o pessoal ia levar o caminhão de bombeiro para lavar, eu ia em cima. Eu ia dentro, achava a coisa mais linda. Os bombeiros tinham um cachorro amestrado, um cão amestrado, que era o Boca Preta, ainda me lembro. Que Boca quando Preta. eles, Boca Preta, quando eles iam desfilar, aí pediam que eu e minha irmã não ficassem na calçada, porque senão o cachorro não seguia, vinha atrás da gente. Eu só vivia dando de comer Por o causa da cachorro. amizade dele. Da amizade que tinha. E foi passando. Eu sei que eu cheguei aos 18 anos com, assim, uma... Tá vendo que você é franciscano, Os por sua 17, paixão pelos animais, pelos né? animais, mas eu sou apaixonado É. pelos animais. Quando cheguei assim aos 17 anos por aí no terceiro ano, eu sempre fui poeta, a partir de 12, 13 anos escrevia minhas poesias, e aí eu tinha a dúvida muito grande, o que é que eu faço? Era o momento de escolher, né? O direito, a área criminal, que eu sempre fui apaixonado, a psicologia ou a carreira militar. Entendi. Cheguei a me inscrever na seleção prévia para a Academia Militar de Agulhas Negras, quando passei em Direito. É alto escalão, né? Consegui passar nessa. Alan, né? Mas eu não cheguei a fazer a prova. Me inscrevi, não cheguei a fazer. Aí passei em Direito, eu já não fui. Optei pelo Direito. Mas sempre sonhei com a área criminal. Sempre gostei, Já estava sempre fui certo, né? fascinado. Romances policiais, quando eu era pequeno, eu era fascinado com isso, né? Acho que o direito criminal é sempre o mais romantizado, né? Muito a mais gente que é romantizado. fora do direito, você olha o direito e pensa o quê? Direito criminal. Ninguém O direito pensa no criminal direito pensa no civil. júri, né? É, exatamente. Tanto que Pensa no quando a júri. gente começa a faculdade, você chega lá, porra, sua tara, sua vontade é chegar, cadê? Como é que é o negócio dos caras que Defender mata aqui e aquilo, tal? é, Aí você vai ver português, sociologia, e fala, pô, que merda. Por isso que um monte de É gente o momento de desiste, desistir, né? O início da É. faculdade. Disse que o direito é a primeira namorada de todo estudante de direito, o primeiro direito namorado penal, né? de toda estudante de direito, e isso aqui não vai nenhuma discriminação. Algumas preferirão tê-lo como namorada e outros preferirão tê-lo como namorado, é tudo normal. Aham. Sexualidade, eu costumo dizer, só tem uma errada. A recalcada. Aquela que não é feia. Aquela que não se explora, né? Que se manifesta. Homo, eco, já tem ecossexual. Eco, o que é isso? Nos Estados Unidos tem um cidadão que entrou com um processo para se casar com uma árvore. Uma árvore. Um problema É é o eco de consentimento ecologia. da árvore, né?
É pegar o consentimento da árvore, vai ser complicado, né? É complicado. É ecossexual, né? Então toda sexualidade... Foda é o cara também sentir atração pelo General Sherman lá, pelo Grande Sequoia lá, né? Pô, é foda, a árvore da porra. O caule do General Sherman, né? Cair por cima, mata. Olha, toda sexualidade é correta, desde que seja aprazível e complemente, né, aquele que a tenha. Só há sexualidade errada aquela que é recalcada. Aí torna pessoas más. Eu sou freudiano, todo. Sim. Eu acho que a gente não gosta de Freud porque tem medo de Freud. Freud nos desnuda. Né? Então eu sou freudiano. Por isso todo. que a gente chamou você, pô, que os advogados convidam o Raimundo, que o Raimundo é Freud. Boa. Eu sou fã de alguns proscritos. Eu sou louco por Pinel, fã de Pinel, Felipe Pinel, o cristianizador da loucura, o cara que desacorrentou. Lombroso é fascinante. A gente às vezes na faculdade vê falar por um professor de direito penal que Lombroso é um maluco que inventou a história do criminoso nato. E esse professor leu sobre Lombroso. Lombroso deixou 600 obras. Aí esse cara vai falar sobre Lombroso, nunca leu nada dele. Lombroso já falava, é verdade, é muito importante o criminoso nato, não é? Mas é uma teoria inaplicável. Ah, não, mas ele discriminava porque ele trazia traços físicos. Era a ciência vigente na época, ele era frenologista e fisionomista, que eram correntes vigentes, pseudociência, né? Então a culpa não é dele. Mas ninguém diz que Lombroso, num livro Homens de Engenho, de 1890, e num livro chamado Los Criminados e os Criminosos, 1890 e alguma coisa, ele já fala numa epilepsia psíquica não manifesta, que só agora a gente está estudando na base do crime. É um homem à frente do seu tempo. Muito à frente. Um cientista, né? Um cientista. Lombroso deixou obra até sobre o espiritismo. Perto de morrer, ele converte-se ao espiritismo e ele deixa 2 livros maravilhosos. Um deles é Espiritismo e Mediunidade, uma coisa do tipo. Eu tenho essa obra lá. A outra obra eu não tenho. Mas tem um lugar empado. Eu tenho lá umas 12, das 600, eu tenho umas 12 obras de Lombroso. Ô Raimundo, mas... O Atlas dele eu tenho. Esse seu interesse por esses, não sei se é filósofos, esses escritores... Esses pensadores, né? Pensadores. Ele surgiu durante a sua graduação ou depois de você se formar? Surgiu mais depois. Porque eu percebo que você aprofundou muito, né? Minha curiosidade surgiu durante a graduação. Entendi. Mas Lombroso eu ainda estudava com um professor que falava de Lombroso como um maluco que passou lá inventando criminoso nato. Estimava, né? Quando eu comecei a mergulhar na criminologia, eu vi a importância dele. Porque você faz um estudo específico, né? Perfeito. Eu sendo católico, não apostólico, porque não vou muito na missa, e não romano, porque eu sou brasileiro, mas sendo católico mesmo, militante, católico, devoto Nossa Senhora, mas eu sou louco por Lutero. Entendi. Um homem que teve a coragem de bater contra o poder dominante da igreja na época, né? Então quer dizer... E Freud para mim é o cara que desnudou a natureza humana. Entendi. E ele traz coisas que a gente não gosta. Entendi. Né? Traz coisas que a gente não gosta. Tá. E você se formou onde? Eu terminei na Universidade Federal de Alagoas. Na UFAL. Na UFAL. Você lembra o ano ou não? 82. 1982. Eu acho que você não era nem nascido. Eu tinha 4 anos. Faltavam 10 anos pra eu nascer. Eu tava terminando a outra encarnação. Exatamente. Arnaldo ainda estava namorando com outras garotas. Arnaldo é meu pai, conhecido aqui do Cleto. Mas você entrou na universidade, eu quero saber da sua evolução enquanto advogado. Não, eu entrei na universidade, saí da faculdade, advogado pobre, né, como eu dizia. Meu avô perdeu tudo com política, naquele tempo se perdia dinheiro com política. Seu avô perdeu com política em São Miguel, em Anadia? Em Anadia? Foi presidente da Câmara Municipal, eu ainda não era nascido. Foi adjunto promotor, que naquela época eram as pessoas respeitadas. Delegado ou adjunto promotor? Meu avô foi delegado em Anadia. Foi delegado em Anadia. Porque as suas raízes também são muito fortes lá. Nós temos até primos em comum, né? Eu e Raimundo Raimundo temos... pequeno, né? Todo mundo é primo, todo mundo é conhecido aqui. E aí assim, teve muita dificuldade. Eu comecei já com 15 anos a trabalhar à noite no Jornal de Hoje, para tentar ajudar em casa. Eu escrevia, porque eu sempre escrevi poesia, como eu disse. E aí quando eu terminei, eu já estava trabalhando na prefeitura.
Naquela época não tinha concurso público, não existia concurso público. Foi na gestão de quem me deu uma anterior, oportunidade no município de Maceió, foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Foi mesmo? Você tinha essa ligação com ele? Não, não tinha. Tinha um tio que trabalhava com ele, indicou, 78. e ele me deu essa oportunidade. 79 eu entrei, 79, né? E aí lá fui desenvolvendo, entrei como agente administrativo, contratado, seletista. Na época o concurso procurador já foi interno, porque naquela época não existia externo, mas aí já foi bem depois, né? E penei muito tempo, porque as pessoas não queriam ser procurador municipal, porque o salário era R$2.000 reais. Entendi. Nessa época que você entrou na procuradoria? Quando eu entrei na procuradoria, 86, eu passei a ser procurador, me formei em 82. E aí passei... O que você achava? Porque é um ramo diferente, né? Direito público. Mas é bonito, é um ramo muito bonito. Eu particularmente gosto muito. Eu não atuo no criminal não, mas eu gosto bastante do direito administrativo. Eu fundei aqui a Guarda Municipal. Você fundou? Junto com o Coronel Gouveia. Fazer a equipe, o Coronel Gouveia pai, não o Coronel Joilson Gouveia, hoje vivo. E com o Coronel Teodomiro. Então nós três, o prefeito então Guilherme Palmeira, eu fui responder como procurador na SM, na época estava na geral, era. E aí foi quando criamos a Guarda Municipal, é uma criação do Guilherme. E eu participei da elaboração da criação da Guarda Municipal, muito bonita a área de direito público também. A advocacia pública é muito bonita também. Foi nessa época que você estava na faculdade e trabalhando? Não, aí eu já era procurador. Já era na criação da Guarda eu já era procurador. E o direito criminal? A militância criminal? Eu esqueci, começou como na sua vida? Então aí eu, funcionário do município, consegui ficar na procuradoria. E devo muito a quem me deu a mão, Cláudio Vieira. Cláudio ainda vivo, advogado, que foi secretário de Fernando Collor. Escreve pra Gazeta de Alagoas hoje? Escreve pra Gazeta. Cláudio é um amor de pessoa. E aí Cláudio me botou à disposição do fórum. Eu ficava na vara das execuções. Mas não era das execuções penais, das execuções de título extrajudicial. Da fazenda. Processo demais, hein? Adalberto, o juiz que depois foi desembargador. Adalberto Cagadinha. Não perdoa ninguém. Esse aqui não perdoa ninguém. Adalberto Correia de Lima. É um amor de pessoa, doutor. Não, mas todo mundo do meio conhece essa história, pô. Essa conversa, que parece que foi fazer uma audiência e falou: peraí que eu vou dar uma cagadinha. Aí pegou esse nome, Adalberto Cagadinha. Já pensou se tivesse audiência virtual nessa época? Mas eu gostava do doutor Adalberto. Bom, só que eu tinha um problema. Porque eu ficava lá no cartório, no ofício vamos cortar essa parte não, né? No ofício das execuções, mas eu só vivia no tribunal do júri. Quando tinha uma brechinha, eu escapulia. Já tava no sangue, né? E aí devo também, assim, muito a abnegação, a atenção, a acolhida de alguns juízes hoje falecidos. Entre eles, um cara que eu tenho um grande respeito, que foi um grande injustiçado nesse estado. Doutor Raimundo Azevedo Lessa, pai do desembargador João Luiz. Que João foi meu colega de faculdade, desembargador João. Sempre foi brilhante, sempre foi muito inteligente. Arapiraquense, né? O João foi juiz em Arapiraca. Ele militou lá, ele não era juiz. Eu não sei se ele já nasceu em Maceió. O doutor Raimundo também foi juiz em Penedo, foi juiz em vários municípios. Tem um irmão que é treinador de time do CSA, né? Zé Raimundo, da turma de base e tal. Né? Foi jogador também, né? Aí, resultado. O doutor Raimundo Lessa era presidente de um dos tribunais do júri. E sempre assim me acolhia maravilhosamente bem. Doutor Raimundo é um cara que sofreu muito. Doutor Raimundo era muito humano. Era um ser, eu estou dizendo que eu conheço de perto. Naquele tempo não tinha um assessor. E muitas vezes eu chegava na casa dele no plantão, já formado, com habeas corpus, aí ele fazia o seguinte: Palmeiras, senta aqui. Eu começando a ensinar do SESMAG. Senta aqui que você é professor para me ajudar aqui nesses habeas corpus. Eram muitos, né, que chegavam no fim de semana. E negava o meu. Às vezes negava. Não dá pra dar, não dá pra conceder. Olhava e dizia: ó, Raimundo, esse teu aqui não vai. Só que era um cara assim, que era um cara que ele era fiel ao que ele pensava. Se tinha alguém sofrendo, ele não sabia ver alguém sofrendo. Eu digo porque eu conheci de perto, convivi com ele. Era humano. E muitas das vezes essa humanidade as pessoas atribuíam como se fosse atos de corrupção. É um cara que eu seria a maior testemunha de que morreu com dificuldade. Teve dificuldade para formar os filhos. Tinha uma única casa.
a casa que já tinha herdado ou comprado lá 500 anos antes. É um cara que não tinha um carro para andar, porque tinha muitos filhos. Tem muito magistrado que é assim, né, Raimundo? Morre com dificuldade. E esse né? cara sofreu, e há quem diga que morreu por conta de falsas acusações em cima de supostas práticas indevidas. Entendi. Ele que te acolheu no júri lá. Eu acho que foi um dos grandes injustiçados do estado de Alagoas. Raimundo, eu tenho um retrato lá que eu guardo com o maior carinho, fazendo júri, com meio metro de bigode, e doutor Raimundo presidindo o júri. Doutor Raimundo Lessa lá presidindo o júri. Então ele foi um dos caras. Alberino Correia Barbosa, o doutor Alberino, era o outro tribunal do júri. E o desembargador já falecido também, Jairo Maia Fernandes, que era juiz. Jairo morreu em razão da pandemia, pô. Foi fazer um procedimento lá de infecção urinária e tal, no hospital, pegou a Covid-19 e foi embora, né? O nome do fórum é homenagem a ele? É homenagem a ele. Entendi. Então, quer dizer, mas comecei a me interessar assim, indo pra lá, e tive professores que eram luminares da oratória. Inspiraram você, né? Do júri, né? Antônio Aleixo Paz de Albuquerque, eu considero talvez um dos maiores oradores do Brasil. De coqueiro seco. De coqueiro seco. E o desembargador Tourinho Pai do nosso querido desembargador Fernando Tourinho hoje. Foi meu professor de penal também. Assim como o outro criminalista que era meu professor foi o Adesso Vasconcelos. Era um cara de uma militância. Comecei a advogar e aí encontrei a mão amiga de um cara que eu adorava, chamado Oduvaldo Persiano. Oduvaldo Persiano era advogado militante, era um advogado mais simples, porque ele pegava mais a classe média. E é um cara que me confiou em passar os primeiros processos para mim, para que eu trabalhasse como... E depois me indicou para a Caixa da Polícia. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Polícia Militar. Você advogou pra polícia, né? Assim, a Polícia Militar adora o Raimundo. E eu adoro a Polícia Militar. Você fez uma advocacia heróica pra Polícia Militar. Um carinho muito grande, porque os primeiros clientes que confiaram em mim foram militares, foi a Polícia Militar, não é? Então eu tenho um carinho muito grande com a PM, até hoje. Mesmo sem estar em nenhuma das instituições, nunca fechei minhas portas ao militar, não é? E foi assim que fui desenvolvendo. Você se inspirou, você pisou no fórum, se inspirou no júri, passou a acompanhar. Perfeito. Conheceu pessoas que inspiraram você lá também. Tive a sorte, a história. Eu tenho um grande amigo lá, companheiro confrade da confraria, o Zanoni. E Zanoni diz muito assim: às vezes o cavalo passa na porta e a gente monta ou não monta. É verdade. Não é? É verdade. E eu tive um júri em Maceió. Zanoni, a gente quer você aqui com a gente também, viu? Eu ligo pra ele, Zanoni. Pô, vamos trazer o Zanoni aqui, pô. Maceió, traga ele aqui. Vamos trazer ele aqui, cara. O Zanoni também é referência. É um amor de pessoa. Eu adoro o Zanoni, é um amigo e irmão também hoje, meu. Inclusive, vou ver se gravo daqui pra amanhã um áudio de solidariedade a ele, aquela história do cara defender o bispo, defender quem seja, o Adélio, né? Não significa que se possa devassar. Não pode, isso é um absurdo. Um absurdo. Advogado, seu cliente. Isso é antidemocrático, isso é perigoso, é atentatório às liberdades. E aí, fica aqui o nosso repúdio, é isso também? Por favor, fica assim. Pô, fica registrado o repúdio do ADVCast, enquanto isso aí. advogado jamais permitimos isso. O sigilo nosso é indevassável. Então eu não digo muito isso. No meu caso foi o seguinte: o meu primeiro júri era um júri que eu estava muito tranquilo para ele. Seu primeiro júri? Meu primeiro júri, recém-formado. Não iria ninguém para o fórum. Um pescador simples da favela do Jaraguá, ao voltar do mar, encontrou a companheira no leito conjugal dentro do barraco, fazendo amor, fazendo sexo com uma terceira pessoa. E ele largou o facão e matou a companheira. Não iria ninguém. Talvez o pai e a mãe assistiam, coitado. Um dos esquecidos da vida ali da favela. E eu não existia defensoria pública na época, eu era dativo do primeiro júri. Aí ele encontrou esse herói. Quando vai chegando o dia do júri, faltando uma semana, na época havia aquele litígio entre a família Calheiros e o Cabo Henrique. Famoso aqui em Alagoas. Eu me dava com todos. O Cabo Henrique jogava bola com a gente na praia, um amor de pessoa, jogava racha, pelada com a gente na praia. A família Calheiros, vários dos membros eram meus amigos, até contra parentes, né? Mas o meu cliente pegou uma briga. Me permita só não citar o nome, que é uma pessoa muito amiga minha hoje, do outro lado, que ainda viva, não queria expor. Pegou uma briga dentro do presídio com um dos membros da família Calheiros, na época da moda da briga Calheiros-Cabo Henrique.
E esse cidadão tinha uma pistolinha de algibeira, desse tamanho, que pegava uma bala só. Desse tamanho? É, pistolinha assim, parecia um chaveiro. E ele atirou no meu cliente. E a bala pegou aqui na clavícula, na região clavicular. E Mirou o cara na cabeça, né? Pegou aqui. Pegou na região clavicular. E foi para o pronto-socorro. E faltava uma semana pro júri dele. Quando faltavam 3 dias pro júri, começou a imprensa. Fulano de tal baleado, fulano carreiro, vai a júri amanhã. Vai a júri depois de amanhã. Meu amigo, eu esperava não ter ninguém no júri. Quando eu cheguei na porta do fórum, o tribunal do júri estava topado. O fórum no Munícipe Falcão, ali no centro. No centro da Por cidade. conta desse fato. Saudosa memória que se eu fosse presidente do Tribunal de Justiça, eu reativava que aquilo é história. É um santuário. É um santuário que ele não podia se deixar morrer como se está deixando. Ali se teve julgamento. E o salão do júri é a coisa mais linda lá em cima. Nenhum dos júris dos salões atuais chega aos pés do salão Projeto do júri. aí pra OAB em conjunto com o Tribunal de Justiça aí, né? A gente restaurar, não é pra museu não, tem que restaurar, revitalizar aquilo ali. De repente podia fazer só o fórum criminal. Tem tantas ali. outras opções, né? Os salões do júri, né? É lindo, o prédio é lindo. Quantas liberdades Tô já se curioso pra decidiram saber essa ali, né? história. Por favor, continue. E aí eu subo para o Tribunal do Júri, quando lá chego, as pernas tremiam, que batiam o joelho no olho. Primeiro júri do Raimundo Palmeira. Topado de gente. Menino jovem, magrinho. Só tinha cabelo e osso. Tem cabelo grande, era? Cabelo era aqui, meus cabelos eram grandes, né? Eu tinha cabelo ainda, né? Mas você ainda tem. Dispunha de cabelo. É mais que E aí o que acontece? Tinha o púlpito lá, tinha e aí foi bom pra mim, porque é que eu me sustentei, ninguém tava vendo as pernas tremendo e fiz uma defesa. Aí todo mundo saiu, o menino é bom, o menino é seguro, olha, nem tremeu no primeiro júri, eu nem sei como é que tava as pernas. Por dentro, né? né? Mas, bom, a partir daí, segundo o júri, meu amigo de saudosa memória, advogado trabalhista, Edivaldo Feijó, falecido, me chama para ajudá-lo, de um irmão de igreja dele, ele era evangélico, e era o Zé Dalvino, que ficou conhecido como o monstro do Peba, lá no Pontal do Peba. Das biólogas? Das biólogas paulistas. Você sabe que eu morava no interior e a gente Naquela levou uns parentes de São Paulo que vieram. Eu era criança mesmo, tinha 7, 8 anos. E depois que a gente foi lá no Peba, aconteceu esse fato aí, né? E a gente, eu lembro até o meu pai ligando pros primos lá pra dizer, olha, lembra aquela praia que a gente foi e tal, assassinaram as biólogas e tal. Fomos eu e Feijó, advogado Zé Dalvino. E esse júri, sim, no júri do Edson, que era o pescador, ele foi absolvido primeiro. Você conseguiu. Foi absolvido. Mas no segundo, e naquela época a gente trabalhava com a legítima defesa. Então você advogou no caso das biólogas do Peba. No caso das biólogas, porra, ele foi você é foda condenado. mesmo, hein, Raimundo? Mas foi, o júri é a história do cavalo selado. Foi o que deu nome. Mesmo com a condenação. Aproveitar as oportunidades. Júri, elas estavam, as meninas, as vítimas estavam aprovadas para fazer um doutorado em Sorbonne, na França. Esse júri foi traduzido e transmitido até para a França. Foi mesmo? Teve rádio de São Paulo, rádio do Rio. Pronto. E aí você, com uma repercussão dessa, uma publicidade dessa, né? Aí começa a vir clientes. A sorte ele pegou o Instagram da época, pô. O Instagram da época. Ô Raimundo, me diz uma coisa, você falou aí da repercussão social da mídia que teve. Qual a importância que isso num julgamento desse? Isso pode lhe consagrar e pode lhe enterrar. Eu digo que tenha muito cuidado com a questão da mídia. Por exemplo, se vocês acompanham o meu Instagram, eu adoro Instagram. Já eu tô virando blogueiro, já, né? Eu tava falando pro Cleto, só interrompendo. Amigo. Eu queria ter 1% da autoestima do o Raimundo tem uma estrela, assim, um brilho, tem, né, cara? Tem. Com simplicidade, sabe? veja E transmite, sabe transmitir. Mas é preciso você preservar seu cliente. Eu tenho visto as pessoas botando o cliente, agradecendo o cliente. Com a alvará de soltura na mão. Perigoso isso. Um dia desse eu vi um colega de Preserve. Pernambuco que disse assim, gente, eu tô aqui com um fulano não sei de quem, vereador de tal lugar, um colega nosso advogado de Pernambuco, que a gente é amigo. E ó, acabei de tirar ele da cadeia, não sei o quê, caralho, numa live. Um cliente, Puta que rapaz. pariu, entendeu? Não existe, Exponha. cara. Você pode até dizer o resultado. E outra coisa, e nem vá ser também perto. Porque tem uma história aí no Brasil que contam que o cara chegou lá e fez, eu consegui o resultado impossível num júri. Aí o aluno botou embaixo, foi aquele júri simulado de ontem, professor? No simulado, ó. Quebrou as pernas dele. Quebrou as pernas do cara, né? Então quer dizer que é verdade, porra. Condenar e absolver é natural a vida do criminalista. Outra coisa que eu faço questão, quando há uma absolvição, que há um pedido do Ministério Público,
nós devemos idolatrar um promotor que tenha a consciência do seu dever. Isso não diminui, não. Que seja um promotor de justiça e não de acusação, né? Perfeito. Eu conheci um sujeito chamado, não sei se ele é vivo, Carlos de Melo Porto. Você foi procurador-geral de Marechal, né? Fui. Eu fui secretário de administração lá. Acho que você não era mais o geral, porque era outro cara. E assim, eu lembro que o prefeito da época, o finado Danilo, meu amigo, o tio Dan, né? Ele contratou um sujeito daqui, mas que era Carlos de Melo Porto, o nome dele. Ele era advogado, era procurador de justiça do Rio, aposentado, mas advogava. E o Danilo... Era parente do ministro Marco Aurélio. Do Marco Aurélio, daqueles aqueles Caio Porto, Cid Porto, daquele pessoal. Me lembro. E aí o Danilo contratou ele para entrar com ação demarcatória contra Pilar, para brigar pelos royalties de petróleo, não sei o quê. E esse cara era um procurador de justiça aposentado do Rio, que ele me disse assim: eu me orgulho de ter sido um promotor de justiça e não de acusação. Tanto que nos meus júris, ele atuou a vida toda no júri. Ele disse assim: eu colecionei mais pedidos de absolvição do que de condenação. Isso assim marcou essa chamada, né? Isso aí é orgulho do Ministério Público, né? É de orgulhar. É de orgulhar. É de se louvar. Eu tenho concepções, por exemplo, quando a gente falava da história da estatística, me preocupa muito essa perda de identidade do sistema judiciário brasileiro. E o cara virar um número, né? Lá no papel. E virar somente um... Hoje a gente está trabalhando com precedente. Vítima do algoritmo. Hoje se trabalha com precedente como mais forte do que a lei. E o nosso sistema é positivo. Exatamente. É positivo. A gente caminha para um common law sem nem estar sentindo, né? E o pior é o seguinte, é que a gente não tem a estrutura do common law. Tem. Porque aí a gente precisaria, por exemplo, eu sou defensor do juiz eleito, com mandato fixo, sem poder ser reconduzido, do desembargador eleito, do ministro eleito. Se fizer merda, vai embora. Vai embora. E outra coisa, e se for maravilhoso, fim, né? fica na saudade, tira 2 mandatos, não pode e tchau, mais. Vira uma o fonte de referência, na passa verdade. 2 anos pagando a ele pela reativação do escritório da advocacia. Ainda é negócio pro Estado. Porque acaba essa história do cara se achar perfeito. O pior juiz que tem é o concurseiro. Talvez você ache que eu esteja dizendo um absurdo. Mas não é. Só pensa nele. Não sofre. Não tem a ligação com a Sofre sociedade. sim, pra passar, às vezes passa até fome, se for o caso. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que não tem as agruras da vida, dos riscos da vida lá fora. Experiência. O cara pra passar tá internado dentro de uma sala. Então não sabe o que é que o cidadão comum se submete. Pra mim, o bom juiz é muito mais experiência de vida do que conhecer direito. Eu prefiro ser julgado por um analfabeto experiente do que por um cara que só vive estudando direito. Eu prefiro 1000 vezes. Se você não conhece a falibilidade humana, não compreende a natureza humana, você não pode ser um bom julgador, uma boa julgadora. Olha, eu fui dar uma palestra na OAB há uns 3 anos. Levaram uma coach. Mas as meninas falando bem, sabe? Uma boa dicção, inteligente. Mas ela começou assim, um bocado de criança, um bocado de menino novo se formando, para se formar. Aí ela chegou assim e fez... olhou para eles, aí fez... O que é que você quer ser amanhã? Uma procuradora? Um procurador? Um juiz como o Sérgio Moro? Eu digo, vixe, meu Deus. E quando falou advogado, deve ter dito, um advogado. De porta de cadeia. Aí o advogado vem... Aí eu já fiquei murido, né? O cara comigo, diga, rapaz, o cara vem pra minha casa, a mulher vem pra minha casa aqui. Da advocacia. Aí ela disse, vilipendiar, pense né? no que você pode ganhar, minha filha, meu filhinho. Se tranque. Passe 5, 10, 12 anos estudando desde de puxou, desde de namorar, desde de tudo, que você vai ser um procuradora da República, um juiz. Aí vai eu falar depois dela. Gostei muito da coach, a senhora falou muito bem. Eu só tenho 2 observações a fazer, que eu discordo da senhora. A doutora disse, se você quer ser um advogado de porta de cadeia, uma advogada de porta de cadeia, ou um procurador, como o Sérgio Moro, não, pelo amor de Deus, porque eu achei ele parcial, mas com todo respeito e tal. Agora, é um marreco. Agora, se é dinheiro o problema, se é dinheiro, ela esqueceu de dizer que talvez o advogado de porta de cadeia numa causa ganhe o que o juiz vai ganhar no ano todinho. Verdade. Não é? Ela esqueceu de dizer isso. Se o problema é realização,
Só quem resgata uma liberdade, quem ajuda a resgatar uma liberdade, quem passa o sofrimento de uma família e vê a alegria de uma saída da cadeia, pode dizer o que é realização. Talvez a doutora nunca tenha feito isso, né? Mas agora tem outra coisa. Eu vou dar um conselho, me perdoe, doutor, eu vou dar um conselho diferente da senhora. Meus filhos, estudem, mas vivam. Vá pro show, namore. Porque se você perder esse tempo todinho, você vai conseguir tudo menos uma coisa: a juventude. E eu trocaria todos os meus clientes pela sua juventude. Aí a turma delirou lá, né? Ela já falou isso pra mim. Trocaria... Trocaria tudo que eu conquistei Pela sua até idade. hoje pela sua idade. Então, Tem um garoto amigo nosso que é jovem advogado, ele vai entender a mensagem. Cara, a gente te ama. E assim, ele é um garoto que ele não gosta de ser jovem. Eu falei, bichão, seja Eu tava pensando jovem. nele agora Porra, pra falar né? um Ele é um assunto. garoto foda, mas ele... Porra, bicho, é porque eu sou muito jovem. Às vezes o cliente não fecha comigo e vai fechar com um advogado. Eu falo, qual advogado? Aí ele fala, fecha com o Raimundo, fecha com o Fragoso, fecha com um cara foda. Eu falei, bata a palma pro seu cliente, porque ele tá ali colocando no rol de uns advogados foda. Entendeu? Você sabe qual é o problema hoje? Eu queria ter a sua idade, eu daria tudo Eu que eu conquistei também. até hoje pra ter a sua idade. Vai voltar a ter todos os mesmos sonhos. Seja uma Ainda estrela tem muitos jovem. dele, né? Mas, por exemplo, hoje, ultimamente, eu enfrento eu cobro exatamente o que todo mundo cobra. O que todo mundo Mas cobra. você sabe o que é que alguma parte da concorrência sai dizendo? Que eu só trabalho por 100 mil reais, 150 mil, 200 mil reais. Eu me lasco, porque não é realidade de Alagoas. Não é uma realidade de Alagoas. Eu fui procurado uma vez, num recurso, numa apelação. O cara já condenado e tal, chegou lá e disse, doutor, será que eu posso pagar o senhor? Aí eu disse, eu acho que eu cobrei 20 mil na apelação, 20 mil reais na apelação. Aí o cara parou e disse, só? Eita, eu paguei lá o meu advogado 60 mil, mas se eu procurasse o senhor era 200. Eu cobro que todo mundo cobra. Mas você entrega o que pouco se entrega. E o honorário é uma equação de todos grau de podem entregar, dificuldade né? e tudo. Nem né? sempre, porque a gente também não faz milagre. A gente Sim, vai claro. busca, né, os resultados, mas é como eu digo, absolvições e condenações são normais na vida de um criminalista e de uma criminalista. Não se envergonhe nunca da sua condena. Os maiores advogados do mundo se notabilizaram o processo onde os réus foram condenados, por incrível que pareça. Casos Pelo difíceis. trabalho Os casos mais sério, difíceis, pela exatamente. necessidade, Os casos pela busca. impossíveis, né? É o seu trabalho, é o seu comprometimento com a causa e a busca do resultado incansável que vai fazer com isso. Eu tenho uma situação aqui em que eu briguei 11 anos. O Rodrigo me ajudou nesse processo. Eu passei 11 anos da minha vida, que era uma questão de honra. Aquela revisão que eu estava falando lá fora, de um oficial da Polícia Militar. E eu digo, esse é o processo da minha vida. A maior alegria que eu tive foi uma condenação injusta. O cara já estava recolhido, já estava para ser excluído da Polícia Militar dela, já estava com um ato de exclusão, e aí conseguiu uma revisão criminal aqui. Ou seja, o tribunal foi de uma grandeza, a Câmara Criminal, muitos dos membros reconheceram que não viram a nulidade, que era absurda, uma reconstituição que eu tinha pedido, que era a única coisa que provaria, ainda na instrução, há 11, 12 anos atrás, era a única coisa que provaria se ele tinha condições de visibilidade para ser dolo eventual ou não na hora do tiro. E foi simplesmente negado e todo mundo passou por cima. E aí foi reconhecido e eu dizia, esse é um processo que me desafia a vida, é a profissão. Mas isso é interessante porque era uma pergunta que eu estava pensando antes da gente dessa conversa. Eu sou advogado no âmbito civil, faço trabalhista também, mas eu acho que nenhum advogado nessa área consegue ter esse retorno, esse tesão de que é participar de um júri e absolver um cliente. Não, o júri é fascinante. Como é essa experiência? Queria que você compartilhasse, porque eu realmente não sei se você consegue colocar em É um palavras. ato de amor, eu diria. Um amigo meu, esse que o Cleto falou, postou uma foto abraçado com a família antes do júri para fazer o trabalho e após o resultado, eu imagino qual é a emoção que ele sentiu, né? Não, Porque a aquilo passa emoção pela é liberdade, muito né? O maior bem que a grande, gente tem. Como é essa e sensação? quando você acredita, eu diria que o fazer júri é um ato de amor. É como fazer amor. A liberdade é o orgasmo para quem está defendendo. A condenação é o culto interrompido. É a fixação. É mais ou menos Isso explica isso. muito. Todo Deixa eu mundo ver claro. entendeu agora. Acho que agora ficou claro. Ou seja, fazer júri é foda. Né, Raimundão? Fazer júri é foda. verdade. E o Raimundo é o seguinte, no júri, ele se transforma e não é uma personagem, entendeu?
É uma coisa muito espontânea e assim, vira, velho. A gente quando assiste o júri de vários advogados e você assiste o júri do Raimundo, bicho, é como eu te falei, em casa já tá combinado. Não, deu Eu e a mulher, quem mata um quando é no Raimundo, contrata o Raimundo. Porque, bicho, ele muda e não vira uma personagem. Sabe, assim, incorpora uma coisa. É diferente, é diferente. É como você falou, fazer júri. Fazer júri é um ato de amor. É um ato de amor, né? E pronto. Ô, Raimundo, e esses projetos aí que você tem, cara, no Brasil? Que eu vejo que você posta às vezes uma São coisa cursos, com os né? caras de fora e tal. A gente faz parte, descobriu-se aqui um formato que eu gosto muito. Por exemplo, eu não faço parte das associações. Aqui acompanhado do meu querido professor Rodrigo Ferro. Rodrigo Ferro, um abraço, velho. Você de vários é um cara defesas, foda né? também Aí na o área Rodrigo criminal. também faz parte, né? E assim, o menino do escritório também não faz, de várias associações, pelo seguinte, tenho visto muito. É uma questão de vaidade muito grande. Um cara aqui é presidente de uma associação, o outro é vice da mesma associação. Aí porque perdeu a eleição, abre outra associação e vai essa coisa. Vaidade, é cargo. Você acha isso um pouco democrático? Não, eu acho que em realidade está se colocando os interesses do associado em segundo plano. Por exemplo, Anderson, a gente está aqui na ADN, ADV. ADV Coworkings. Né? Estamos na ADV. Você é o presidente da ADV e eu sou o vice-presidente da ADV. Eu estou trabalhando com você, em momento nenhum eu discuti com você, eu discordei de você. O que é que vai me justificar na hora que o Cleto, que era o candidato natural a ser o novo presidente da ADV, ser candidato, eu romper com você para eu ser candidato? Vaidade. Porque eu faço parte da mesma administração da ADV. A gente vê isso nas associações muito grandes. Eu só respeito o vice que sai para a oposição quando ele é cerceado, quando houve uma briga durante o curso. Mas se não, é só vaidade, cargo, busca de cargo. E a confraria criminal criou no Brasil um modelo diferente. Não tem presidente, não tem diretor. Confraria criminal, é? A confraria criminal tem advogados de júri, é só júri do Brasil todo. Aí eles vão pegando o sindicato, tem o Daledone, do Paraná, tem o Merria e o Jean Severo, do Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito honrado eu estar aqui. Agora o mais novo que nós trouxemos foi o Raul, do Recife. De Pernambuco, o Raul Ferraz, a Flávia Froz, do Rio de Janeiro, que já estavam dizendo que a confraria era machista, viu? Porque não tinha mulher, viu? Mas a Flávia, graças a Deus, está lá agora. Então, a gente tem o Américo. O Américo tem mais de 70 anos de idade, advogando brilhantemente. É um da Barbona Branca, a cervejinha do Pará, do Norte. Então a gente tem advogados de Norte a Sul e não tem presidente. Então não é uma associação, nada, é só uma confraria mesmo. Uma confraria, e aí um clube. Nós nos dedicamos a aperfeiçoar os jovens advogados na prática do Tribunal do Júri. E a gente ministra curso. Querem contribuir, né? Com a Tudo experiência. é bancado pela confraria, mas a gente não ganha nenhum tostão. O dinheiro da confraria é revertido para a confraria. Aí fica lá administrado pelos próprios confrades ali. Então aí serve para minha passagem, para minha hospedagem, que vou de Maceió para o Pará, ou que vou de Maceió para o Paraná, como fui. Funcionar a operação, né? Além do que, ela tem criado um espírito de irmandade entre os advogados. Não há aquela coisa da concorrência dentro, sabe? O confrade lá chama o outro e assim. E assim Quando vai, é que os caras vêm pra cá, Raimundo? Maceió não tem ainda previsão. Mas deve ter confraria, eu acho que no Recife, no próximo. A gente de repente podia trazer o pessoal pra cá. Trazer pra cá, fazer um podcast com eles aqui também, né? Agora eu sempre venho, bater um papo, né? Zanoni vem muito a Maceió. Zanoni última vez jantou lá em casa comigo, com o Rodrigo, o menino lá do escritório, teve lá com a gente tudo, Grazi, né? Então o Zanoni é o que vem mais aqui, é o que vem mais em Maceió. Desde quando ele tá por aqui. Quando tiver, a gente vai trazê-lo aqui. Vamos bater um papo com o Zanoni aqui, falar um pouco também sobre a confraria, né? Isso é muito interessante, esse formato. Eu até estava dando a ideia da gente criar uma confraria, não só, porque aí é só Tribunal do Júri. Mas a gente aqui chegar em Alagoas e de repente criar uma confraria de advogados e advogadas alagoanos.
para a gente tentar trazer esse modelo da quebra da vaidade. Né? Então, por exemplo, Daledone tem um estilo completamente diferente do meu. Quaresma tem um estilo completamente... Quaresma saiu da confraria porque era engular com Daledone e tal, mas a gente considera como um confrade. Então tem um estilo completamente um irmão separado hoje. É um irmão separado lá. Ele veio ministrar um curso comigo aqui em Maceió de Prática. Nós tivemos 60 alunos inscritos. Tivemos 4, geralmente. O povo não valoriza muita coisa daqui. Engraçado isso. O pessoal foi todo de fora. Veio gente do Paraná, O alagoano ele não é muito barrista, né, Raimundo? O verdade. Miranda que o diga, né? Chamava o Miranda de João Doido, né? Chico Doido. Chico Doido, da Rua da Lama, né? Então é muito isso, né? Eu achei interessante esse exemplo que você deu aí de cavalo, quando passa, você monta. Acho que isso serve pra todo mundo, porque tem muita gente que espera o momento certo, né? Zanone é que ele muito isso. O cavalo passa montado, às vezes, um processo que dá à imprensa mais cuidado também. Porque eu já vi o grande orador ser enterrado por entrevista de falar demais de imprensa. Eu quando estou ministrando os cursos de prática, eu digo muito ao pessoal: se modere no que vai dizer, não exponha seu cliente, procure ter cuidado, porque a mesma imprensa que ele idolatra pode acabar com você e você não vai nunca pegar um processo na vida. O processo do júri ele vai muito além da tribuna, né? Vai além da tribuna, vai muito além da tribuna. A gente estava conversando agora, não concluindo muito sobre essa questão da imprensa, né? Você falou do impacto que isso exerce no julgamento. A imprensa tem que ser um aliado sempre, né? Ele vai trocar a bateria. Vamos aproveitar para fumar. Que hora é essa, minha gente? Que eu tenho que fazer uma ligação. Passa aí. Pessoal, hoje aqui mais um ADV Cast, diretamente dos estúdios do ADV Coworking. Cleto Carneiro aqui, Anderson Barbosa, meu brother. Um bate-papo sensacional com Raimundo Palmeira. E a gente vai evoluindo aqui. Pô, Raimundo, bom demais ter você no nosso segundo episódio. A gente fez o primeiro com o Nivaldo Barbosa e a gente pesquisou quem vai ser. Entre nós, a gente já sabia que tinha que ser você, mas a gente fez uma enquete aí no Instagram e só deu você. Então a gente acertou demais. Só confirmou. Inclusive, fiquei muito orgulhoso de me comparar com o Valdir Soriano, no nome da música, né? Como é? Como é aquela música? Hoje que a noite está calma. E a minha alma esperando por ti. Para sexta final. Pô, bom demais. Eu fui no Paredão com um amigo, a gente foi lá no centro. Compramos aquele disco, exatamente, quando eu olhei assim, olha o Raimundo aqui. Rapaz, o pior é que a foto liga do Gabriel sempre, vai lá comigo, com o Rodrigo. Quem não conhece, aí Gabriel liga pra mim, fez a barba, professor, e depois foi olhar, se nem da foto não é você não. Um amigo meu também fez assim, ficou foda essa foto. Eu falei, ficou mesmo, o fotógrafo é bom. Aí depois ele disse, filho de uma égua, é o Valdir Soriano. Que é isso que você tem, cara, essa leveza, né, de levar a vida nessa leveza, nessa descontração, né, Raimundo? O nosso mundo, quando as pessoas me perguntam uma vez, eu quando estava no Conselho Federal, aí teve um pessoal, acho que de Angra dos Reis, uma TVzinha pequena lá, que foi fazer uma entrevista. Ele disse, o senhor é poeta, sendo criminalista, como é que o senhor explica isso? Eu disse, primeiro, todo advogada, criminal é um poeta, mesmo que não saiba que o né? Aí eu disse, segundo, a gente vive num mundo tão cinzento, de tantas dores, tanta injustiça, eu digo, num país onde, claro que eu não estou aqui pregando a descriminalização de todas as condutas, não. A prisão não presta, mas nós não descobrimos outro instrumento, ainda durante muito tempo ainda vamos conviver com ela. Mas a prisão é o excepcional. E no Brasil, infelizmente, tem sido a regra ultimamente. Se prende para investigar. Eu tenho aí uma guarnição presa por um suposto assassinato e tortura de uma vítima que desapareceu e que não há um mínimo vestígio, não tem corpo, não tem nada, um mero indício, vestígio, nada. Estão presos? Nada, estão presos já há 6 meses, vai fazer. Imagina que é 6 meses já ao lado. Não é? Então quer dizer, e sabe qual é o argumento?
são policiais militares. Pô, esse argumento era para o cara estar solto, porque se ele é policial militar, porque tem uma conduta boa, não tinha sido excluído. Nem ia ser nomeado, né? Mas aí num mundo tão cinzento, de tantas dores, de tanta angústia, aí a poesia ameniza um pouco, né? Pô, isso é sensacional. Né? O Raimundo falando assim, eu faço muito contrato, né? Eu redijo muito contrato, assim, eu acho que é uma das bases do meu dia a dia é redigir contrato. E eu falo, cara, que eu acho que eu não sei tocar instrumento nenhum, não sei nada, mas eu costumo dizer que quando eu preparo um contrato, eu acho que eu sinto a mesma alegria do cara que compõe uma música. Eu escrevo poesia. É uma sinfonia. Eu escrevo poesia imaginando música. Eu lembro de uma poesia sua, aquela: quem foi que disse que se morre de amor? Quem foi que disse que de amor também se morre? Pois quem o fez, se assim o fez, foi por maldade. De amor se vive, só se morre de saudade. E a poesia, Raimundo? Poesia, são as coisas que eu amo na vida, né? É o júri, a poesia e a sala de aula. Uma das coisas que me realiza é ser professor. Eu encaro o magistério do direito, o magistério superior, como uma espécie de paternidade. A coisa mais linda da minha vida foi ser pai. Eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu tive 2 presentes, o Cleto conhece, conviveu com o crescimento deles, né? Jogando videogame lá. Jogando videogame, quase da mesma idade, um pouco mais velho, Cleto, né? Raimundo jogava videogame com os meninos, né? Sempre. Raimundo tá fazendo o quê? Tô jogando videogame com os meninos. Teve um tempo que eu tava viciado naquele FIFA. Só escolhi o Botafogo. Eu chegava de madrugada pra ir dormir e tava na hora de trabalhar. Ia trabalhar com som, né? Precisei desmamar, né? Pra poder... Tava viciado, mais do que um menino. O menino pequenininho dormia. Eu sei o que é isso. E eu, então, Ramon e Wagner, assim, 2 presentes que eu tive. Eles são 2 amigos, né? Então, foi assim, eu acho que foi mais luz pra minha vida. Ainda tenho minha mãe, né? Super Mames. A Super Mames e minha companheira, minha esposa, né? Que a pessoa ser casada com um poeta há 30 e poucos anos como é que é isso, hein, Raimundo? Porque o poeta é um eterno apaixonado, né? É um meio doido, né? Na verdade, todo poeta é meio doido, né? Porque mas além você é um poeta. Mas uma coisa que chama a atenção em você, que eu não vejo nenhum advogado aqui do estado, é que você tem uma tranquilidade. Você canta funk e joga um vídeo no YouTube. Como é que essa ideia veio na sua cabeça, bicho? Eu preciso entender isso. No funk eu queria animar o congresso, porque dava lá os congressos no Brasil e as palestras, eles às vezes ficam mornas, né? Porque o cara faz o seguinte, o cara bota um cidadão, aí o cidadão vai elogiar o outro vai elogiar o outro vai elogiar o outro. Eu nunca fui na Europa, eu faço agora que nem um Suassuna, nunca fui, não tenho inveja de quem vai, nem tenho vontade de ir. O meu sonho é conhecer os rincões do Brasil. Eu sou muito tupiniquim, principalmente de Alagoas. Alagoas tem recantos lindos que as pessoas não valorizam. Cachoeira do Anel, ali, Viçosa. Morei lá e não conheci, é um arrependimento grande. Pede pra lugar nenhum da Europa, que eu só vejo, por ouvir dizer que eu só vejo o nosso litoral. O Poxinha ali em Coruripe, que tem um rio e o mar, né? Então, quer dizer, são recantos lindos. Então, mas a gente vê as notícias, né, pela internet hoje, os congressos europeus têm um padrão diferente. Eu pego lá o Cleto, que é garantista, e eu, que sou defensor do lei e ordem, eu boto no mesmo momento para o cacete cobrir. Porque aí é onde vem a produção da cultura. O debate, né? Aqui vai lá o Cleto, aí diz... Isso aqui é branco. Aí eu digo, não, eu achava que era amarelo. Mas como o Cleto disse que é branco, é branco. Então o Cleto é o melhor do mundo. Aí vai o Anderson, o Raimundo Palmeira é melhor do que todo mundo. É isso os congressos de aqui, as conferências. Então eu quis animar. Olha lá, uma que estava tendo em Arapiraca, no fórum de Arapiraca. E aí eu peguei aquele funk do adultério, rap do adultério, do MC Catra. E não tem uma letra. Aí fiz uma paródia. Sim. E fiz uma paródia e o pessoal, meu Deus, tem gente autoritada. E aí, no fim, tava todo mundo cantando. Exatamente isso, isso é fora de qualquer padrão. Agora tem uma versão no YouTube que, pelo amor de Deus, não assista não, ficou horrível. Porque botaram eu gostei daquela justamente por isso. E botaram a música depois, aí não ficou coisa com coisa, ficou completamente fora de ritmo.
sincronia, né? né? Faltou sincronia. Eu já sou péssimo cantor. Né? Como é que é a letra dela? Para. A letra dela é... Sabe aqueles caras que se elegem, compram voto, coisa de ladrão. Vão pro mandato cheio de lama com a corrupção na cama. Mas um dia a justiça não vai deixar assim, vai pôr um fim, o sonho, né? Mete esses caras na cadeia, ó, logo eu que vivo soltando o povo, né? Ô, raça ruim. Enquanto eles roubam ter criança à toa, organizam crime pra ficarem na boa. Criminalidade, o bagulho tá sério, resolver não tem mistério. O Estado tem que dar educação, saúde e trabalho, alimentação. Criminalidade, o bagulho tá sério, resolver não tem mistério. Muito bom. É o funk da criminalidade. Foi você que escreveu? A letra foi, né? Eu parodiei. Fez uma paródia. Que é da lei do MC Catra, né? É do Capital. É conhecida essa música. É conhecida. É do Mr. Catra. Mas é dele mesmo, né? Uma vez eu peguei um voo do Rio pra São Paulo. E sentei do lado dele, mas nem falei porque eu sabia. Pô, é ou não é, ou não é. Do Catra. Um bicho com capuz assim, dormindo, sabe? Ué. Aí o bicho, esse cara parece um Catra, velho. Mas é tão curta a ponta aérea Rio-São Paulo-Rio que eu... Dá nem uma hora. Uns 40, 50 minutos. Falei, será que esse cara é o Catra? Aí quando ele acordou, que levantou, que saiu, os caras, ei, Catra, aí era o Catra. Era o Catra, companheiro de viagem. Falar nesse negócio de viagem, eu passei uma vez uma situação, eu vinha de Brasília, tardecer, aqueles voos do começo da noite. Não era começo da noite, era noite já, eram as 10 horas da noite. E aí eu vi um livro sobre Carlos Lacerda na livraria. E vi no livro, folheando, que Lacerda era poeta. E aí fiquei curioso, comprei. Botei o livro na bolsa. Quando o avião vai decolar, antes de decolar, desabou uma temporal. Brasília ali, a tempestade é danada, porque o clima é seco, é raio e tal, e para, né, o avião. E o voo repleto, só tinha uma cadeira ao meu lado vazia. Entre mim e o outro passageiro da janela. E aí eu abro o livro para ler. A primeira poesia que eu abro é assim: a morte iminente. E começava dizendo assim: esta noite no avião a morte avisa que está ao meu lado. Eu olhei para a cadeira vazia e quase desembarco. Que legal, hein? Eu tenho esse livro lá ainda no escritório. Aí eu parei e não vou nem continuar a ler. Aí digo, cadê? Comecei, aí levantei uma rebelião dentro do avião para ligar para casa, que eu ia me despedir já, nessas alturas, né? Aí terminaram abrindo a porta, a gente ligou, até a comissária, quando a gente desembarcou aqui, chegou perto de mim, fez terrorista, levantou todo mundo. Aí eu disse, vem cá, tem um tempinho? Ela tem. Aí eu disse, olha, esse livro, o que é que eu tava lendo? Ela, agora eu entendi, porque eu sou desespero para ligar para casa, né? Inspiração. É verdade. Raimundo, eu queria tocar nesse assunto aqui, porque como eu falei para você, eu sou advogado civilista. Eu atuo nessas questões cíveis aqui no estado. Um grande advogado civilista. Um grande não, mas que já tem esteira até na família. Tem um cara que é parente de Nivaldo Barbosa. Eu sou um admirador de Nivaldo. Acho a maior sacanagem que chega alguém para querer dizer ou insinuar que Nivaldo não é um defensor de prerrogativa. Porque em todos os problemas das grandes lutas, inclusive lá no Conselho Federal, quando eu estive, Nivaldo era presidente da Caixa, não era nem a obrigação dele, mas ele estava lá junto com o Maiorano do Vale dela. Foi um grande presidente, pegou um período difícil, período de pandemia, e como advogado eu sou suspeito, né? Eu adoro o Nivaldo. E então você já tem sangue de grande civilista. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: há mais ou menos, acho que um ano, eu vi uma live, não sei se foi uma live ou um vídeo seu no Instagram, você comentando sobre a situação da Braskem. Você é morador do Pinheiro. Fui morador do Pinheiro. Você foi morador do Pinheiro. É. Morou no Pinheiro, a alma permanece. Exatamente. Lá, né? Eu enquanto advogado, tenho vários casos, alguns casos dos moradores do Pinheiro. Sacanagem. Eu imagino a angústia que é você crescer e viver naquele ambiente ali e ser pego de surpresa dessa forma. Não é o apego patrimonial, é a história. É a história que a gente é o afeto pelo lugar, né? Você resolver progredir, diminuir, sair, vender, ir para um lugar menor, maior. Mas outra coisa é você ser arrancado das suas raízes. Ali era uma grande família, Pinheiro. De forma abrupta, né, Raimundo? Abrupta, de repente. Eu cheguei a dar uma entrevista e quebrei a palavra.
porque eu disse que eu seria o último morador. Fui quase o último. Foi essa, da acho que minha foi essa rua. que você Foi. Que eu disse que iria bater no Tribunal Internacional e ali ficaria. E você foi muito ponderado, você ficou, gente, tenham calma. No começo eu lembro você, não entre em pânico, vamos ver a evolução das coisas. Só Né? que muito, o que é que acontece? As pessoas começaram a sair e eu me vi Isolado. sem vizinhos. Então não tinha como ficar. Terminei saindo. Sem opções, né? Terminei saindo Um ambiente com um muito prejuízo perigoso. grande. Perdi aproximadamente 400. Contando tudo o que eu recebi, até honorários, que foi em causa própria, tudo junto, eu ainda perdi uma faixa de 400 mil reais para o valor da minha casa. Mas é a tua casa, de repente você está de aluguel. Um dinheirinho que a gente tinha guardado, a gente tinha comprado um apartamento lá no Pinheiro também. Ainda está enganchado, esse é o brigo. Sim. Esse é o brigo, mas o outro, mas Deus é tão bom, que apareceram duas colegas querendo vender uma casa e aí, assim, a gente, para pegar uma casa do mesmo tamanho, da mesma condição, da mesma qualidade, precisamos só botar uns 120 mil. Aí já foi um pedacinho do dinheiro que tinha reservado, um grande pedaço. Né? Ou seja, a gente só teve prejuízo com essa empresa. Num país sério, eu que sou contra a prisão, mas num país sério, tinha muita gente preso pelo que aconteceu no Braskem. Infelizmente. Você viu que hoje tem uma manifestação lá na porta Deixaram deles. a Né? É desesperador. Eu, particularmente, enquanto advogado, eu fico angustiado, porque muitas vezes a gente enfrenta a negociação e a gente não tem opção. A gente, simplesmente a gente não tem a opção de negociar. Ou é do jeito da Braskem, ou não é. E o cliente fala assim, doutor, eu É quero tipo fechar. um contrato de adesão. É, Né? exatamente. O cliente fala assim, doutor, eu quero fechar porque amanhã a Braskem pode entrar em recuperação judicial e eu vou ficar sem nada. Como aquela história, eu não sou civilista. Mas eu cheguei para fazer um cateterismo, fui muito bem atendido, maravilhosamente assim, inclusive também porque eu vou fazer uma crítica. Me deram um documento quando eu cheguei. Para uma coisa tão sombria, eu autorizando a pegar a Covid, né? Numa cerimônia dizendo assim, eu me responsabilizo, tal. Eu olhei assim para a moça e disse, olha, a senhora não tem culpa não, eu vou assinar porque isso aqui está nulo. Isso é vício da vontade, é coação. Exatamente. Ou seja, se traduz eu não disser que negociação eu da Braskem. autorizo a pegar a Covid, eu não faço. E eu preciso fazer. Não é? Não existe isso. E aí assinei, né? Assinei, mas digo, dá nulo, viu? Dá nulo, porque isso é vício da vontade. É aquela história da Braskem. Eles dizem que tem um parâmetro. E não mostram o parâmetro. Não tem esse parâmetro. Não existe. Não existe. Eles começaram enganando a população. Pegaram aqueles barraquinhos que não valiam 10 mil, pagaram 40 mil. 50, 80. E aí as pessoas disseram, vamos dar pelo menos uma indenização justa. Meu amigo, quando foi chegando nas casas, os caras foram botando pela metade. Né? Como um contrato de adesão. E aí realmente é espírito. E tem mais, Tá Raimundo. percebendo, Tem uma né? coisa que eu andei estudando, como eu disse, eu tenho alguns casos, e uma coisa que eu percebi que a Braskem não aborda, que é a questão do ganho de capital. Você compra um imóvel, você deve ter comprado a sua casa lá há algum tempo, você comprou por um valor e agora quando você vende para a Braskem, naturalmente você vende por um valor muito maior. Claro, teoricamente. Exatamente. Para fins tributários, existe uma incidência de imposto de renda de ganho de capital sobre esse valor. E a Braskem ignora isso. Todos os clientes que eu tive contato, em nenhum momento isso foi abordado. E quando eu provoquei a Braskem, eu recebi um intervalo de 3 meses de resposta. Eles responderam de forma absurda, dizendo assim, cada um vai tem que entrar em contato com seus contadores para resolver os tributos. Ou seja, cada um paga o seu. No indenização, como é que isso fica? No meu A caso, Braskem tá omitindo isso. a dúvida foi maior, porque a gente botou pedra em cima de pedra ali. Nós construímos, levamos 3 anos construindo nossa casa, o Cleto conhecia, teve lá, colhedura, né? Eu, quando Minha conheci a esposa sua era casa, os arquiteta. garotos eram Era adolescentes, pequeno, era. então você chegou ali E faz assim, muito foi um tempo. adulto muito grande pra gente, sabe? E outra coisa é a questão do bairro, o crime que se fez. Aquele bairro ali, o Pinheiro, aquelas ruas, era uma grande família. O que é que será feito com aquilo ali também, né? Eu tenho uma concepção não abalizada, porque eu não sou técnico, É uma opinião. mas eu acho que aquilo ali não vai cair nunca. Não vai cair. Pode ser que haja ali algum problema em relação àquela área que está contígua às minas, mas eu acho que não vai cair nunca. E eu acho que é uma coisa muito nojenta isso. Eu licença aqui, com perdão da palavra. Importante. Pode falar. Eu sou morador do Pinheiro. Eu me mudei, me separei, aí tô morando no Pinheiro agora, entendeu? Eu moro num prédio lá, Lancaster. no Lancaster. E assim, o
fundo da minha casa, do prédio, aí tá aquelas casas todas destruídas, né? Mas isso não é devido ao problema, é devido às pessoas terem saído. Mas a maioria das pessoas vê aquilo como uma destruição do problema. Olha, a minha casa eu passo lá até hoje. Nem a minha casa, nem a dos vizinhos tem nenhuma rachadura. E outra coisa, um lugar que vai cair, você tá recapeando as ruas. É muito difícil. Reestruturando, né? Não é? E uns terrenos que tem que fizeram terraplanagem, fecharam com um alambrado bem bonito, ficaram umas áreas lindas assim, né? Verdade. Ali Acho no que Jardim é um Acácia. capital imobiliário sem valor, né? Diga que aquilo Na beira da no lagoa. futuro vai ser um Alphaville. Né? Há quem diga. Na beira Posso daquela dizer, lagoa, coisa mais linda ali. E a outra coisa, assim, que vocês que são civilistas, a questão também do que eles encontrarem lá e a questão do direito à participação do subsolo também, né? Sim. Dos moradores, né? Eu sei que o apartamentozinho que a gente tem, aperto por aperto, com uma casa, a casa para a gente encontrar uma da mesma condição, mesmo botando uns 150 mil a mais, a gente teve que ir para mais longe. A gente encontrou lá em cima, ali perto do Alto Vanessa, no condomínio. Mas é terrível. O negócio foi terrível, foi brutal, criminoso, né? Foi criminoso. E a empresa trata a gente como cachorro. E outra coisa, aí sim, aí eu critico a nível nacional a ordem, porque a ordem a nível estadual não poderia fazer alguma coisa, porque inclusive os escritórios não são sediados aqui, os deles. Sim. Nós advogados Rio de Janeiro. somos facilitadores. A gente não fala com Isso é uma das maiores críticas que eu tenho. É uma barreira, né, que eles A ordem criam. federal já ter suspenso esse escritório de funcionar. A nível federal, porque a nível federal, porque é interestadual. A Ordem de Alagoas não pode fazer nada. Não é? O cara nem filiado aqui às vezes. E às vezes nem Tá tem uma falando lei de lá, nesse né? escritório de... É. Exerce Tem que ter serviço... uma inscrição suplementar, né? Se tiver. Não, Raimundo, Tem, eles exercem é. serviço advocatício que na prática são esse tipo de negociação, mas não tem inscrição. É verdade. Eu trato com os facilitadores que não são advogados. A gente não trata com os advogados. Porque a gente envia a comunicação e eles repassam. E isso 2, 3 semanas cada mensagem. Você imagina o que é 2, 3 semanas para quem está na situação da Braskem? Quando você pede a reanálise, Aí é que aí é que ele segura. Exatamente. A manifestação hoje foi porque alegaram atraso no pagamento das Tem gente indenizações, voltando né? pras casas. Tem gente recuperando as casas e voltando. Vai ser um problemão. Sabe uma coisa, eu tava voltando no interior um dia e quando chegou ali no elevado do CEPA, que tem aquela passarela, né, de pedestre, tinha uma faixa. Braskem, assassina, não sei o que, acabaram com o bairro. Aí o meu filho mais velho falou, papai, o que é aquilo? Que tem naquela faixa. Eu falei, vou te mostrar, cara. Aí eu entrei no bairro. Aí dei uma volta pelo bairro. Sabe o que meu filho me falou? Ele disse assim, papai, parece um cenário de Call of Duty, né? Call of Duty é um jogo de guerra. Que os garotos jogam. Lembra aquela Silent Hill, né? Também. Também. Não é? E é um jogo de terror, né? E os animaizinhos Abandonados, né? Eu tava indo dar de comer lá, parei, porque tava fazendo medo à noite. Eu tava parando o carro lá, mesmo quando ia com o seu Wilson, tudo deserto. Então hoje eu tenho no escritório 2 cadelinhas da rua, que são egressos de Pinheiro. Tá lá Adotou, no fundo foi? do quintal. Como é que é o nome adotamos. delas, Raimundo? Elas não veem sem nome. Eu chamo uma de pretinha e a outra de Pela cor, branquinha. né? Que é uma branca e uma pretinha. Lindas. Mais fácil assim, né? E os 3 cãezinhos foi o pessoal da UFAL que conseguiu pegar e castrou. E os 3 cãezinhos filhos dela estão na casa ao lado da que eu aluguei. Aí eu dou de comer. Toda noite tem uma senhora que dá de comer de dia. E os animais estão relento. É mentira que eles estão acolhendo os animais. Tem pessoas abandonando, né? Também. É outro problema. É né? outro problema, é a falta de consciência Problema também, ambiental, né? Isso gera uma reação em cadeia, um processo verdade. desse, né? Verdade. Gera uma hoje tô reação em morando, cadeia. Eu aluguei uma casa lá perto ali da Diagnose. Mas parece que a Braskem me persegue. Eu tava tão empolgado com a casa para tentar comprar. Aí o raio dela já chegou já ali. tava no meio da rua, mas ela só me pega assim pela metade, sabe? No primeiro mapa, minha casa era uma coisa ilógica. Dividia a minha casa. Eu do lado esquerdo caía no buraco, do lado direito dava salvo. Passava em cima do telhado da minha casa, a linha lá. É uma coisa meio ilógica. Eu, inclusive, perguntei lá, uma das vezes que eu fui em uma da reunião, não tô entendendo. Quer dizer, vai cair uma banda, outra banda fica. Então minha área de salvação é pular pro outro lado, né? Quer dizer... Imagina o prejuízo que é para os comerciantes, né? Porque
que um comércio que não está na área de risco vai perder metade do comércio e não vai ser indenizado. Metade da clientela, metade de tudo, né? vai continuar. E o senhor, mercado pequenininho, mas nos atendia todos ali. E o carrinho dele, hoje ele tá. Não é de menosprezar, é uma função. Mas um cara já de uma idade, uma certa idade, hoje ele está entregando fast food de moto. Quer dizer, é uma coisa que exige mais juventude, mais esforço. O cara estava com o mercadinho dele, mas não estabilizado lá. Não conseguiu o suficiente, né? Então, isso é uma coisa a ser apurada com seriedade. Eu acho que isso ainda vai ter muito assunto e muita água vai passar por baixo da ponte. Ali, a Odebrecht é uma empresa muito forte. Mesmo que se diga que está perto da recuperação judicial, que aí é mais a Braskem, que já é braço, né? Tem capital da União na Braskem? Acredito que não. Não, né? 100% privado. É porque é complicado. capital internacional também. Tá aí a prova, né? A Brumadinho, né? Até hoje, as famílias que perderam, tem gente que ainda briga, né? E aí perderam vidas, né? Perderam-se vidas. É complicado. Ô Raimundo, e o DJ da madrugada, hein? Nunca mais, rapaz. Era a moda do Facebook, né? Eu adorava o DJ. Eu só não faço no Instagram porque eu tenho uma dificuldade da peste de postar. E tem um música. tempo. Peraí, também, deixa eu né? entender. Quem é o DJ da madrugada? Quem é o DJ da madrugada? Eu sei que. Mas qual é o contexto disso aí? Porque É o seguinte. eu sou jovem. É. Vocês. Na época, Jovem eu sou advogado que eu velho, digo. na mas- época do Facebook, É uma situação mais comecei a antiga. postar música do YouTube. Música do YouTube e falando sobre emoções, como se fosse um programa de rádio, só que escrito. Abrindo o coração. Falando sobre emoção, a perda, a paixão, você que tá aí. Pô, é interessante que começou a crescer o número das pessoas que estavam. Aí já estavam me cobrando dia de sábado para domingo madrugada. Aí eu dizia que era, vamos brincar de DJ da madrugada, né? E as pessoas começavam a cobrar. A coisa chegou tão grande que um dia o Douglas, na época na Gazeta, na rádio, me convidou o programa dele no sábado. E eu fui para falar de crime, de criminologia. Aí quando cheguei lá, ele disse, não, rapaz, hoje eu quero falar sobre DJ da madrugada, né? E a partir desse dia, pô, daí topou de gente, né? Entrando e pedindo Ganhou publicidade, música, né? né? As pessoas, às vezes, sozinhas em casa. Ou onde estivessem, na necessidade de conversar, aí vinha no... não era direct que a gente chama no Era o Facebook. O Messenger, Aí vinha no Messenger, pediam uma música, eu saía garimpando. Você postava isso no Facebook, era? Aí postava um vídeo da música coisa postada, e lá, tinha uma o vídeo da legenda música, sempre, legenda. essa música, alguma coisa. Você que está sozinho, pensando em alguém e tal, abre seu coração, sabe? Era tipo Love Gazeta. Era tipo Love Love escritos. Love né? do Facebook. E é interessante que nesse meu garimpar de música no YouTube, eu tive uma professora muito jovem, a Dani, grande psicanalista, psicóloga e psicanalista, professora de psicanálise. Aí encontrei um dia ela fez, Raimundo, você é a pessoa. Eu estou terminando minha tese de doutorado e o meu tema é o luto pela perda, pela morte. E eu queria abrir com uma poesia, uma música. Aí na mesma hora eu disse, nos seus garimpar, né? Nos seus garimpos aí, você tem alguma que eu tenho? Tem uma música belíssima de Raul Seixas. Ela abriu a tese dela com a música Canto para Minha Morte. Não sei se vocês conhecem essa música. Eu não. Muito bonita. Ele fala do medo e da ansiedade pela morte. Sabe? Aí começa a perguntar. Quer cantar pra gente? Eu não sei, não sei cantar. Aí ele começa a dizer qual será o tipo da minha morte. Aí começa a falar em doenças sérias, o câncer correndo e tal. Diz, quem sabe, uma tarde de sol, uma casca de banana, um simples escorrego, a cabeça no meio-fio. E a letra é linda. Ele diz assim, vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo, provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demora a chegar. Eu te detesto e amo, morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. É linda a música. É uma música belíssima.
Maravilha. É o DJ. DJ da madrugada, Agora eu queria descobrir uma forma de botar música do YouTube no Instagram, porque eu ia reativá-lo no Instagram. Mas isso aí é problema, não é que a gente ajuda você a fazer isso. Vamos fazer uma produção Eu acho aí. que não consegue. Consegue, é só fazer o download da música e colocar no YouTube. Só precisa fazer um canal. Poder fazer um programa, um canal no YouTube pra tocar de madrugada. Acho que o Instagram teria mais. Aí vamos falar com teria o mais Anderson ali, ó, definimento, né? depois, pra ele te dar um auxílio aí, pô. E aí, Anderson? Consegue fazer isso pra ele? Consegue? Raimundo, queria só tocar E o andamento aí, Anderson, como é que tá? O Anderson disse que tá com uma bateria aí, como é que tá? Vamos ressuscitar o DJ da madrugada, então. isso aqui. DJ da madrugada. Raimundo, você, enquanto você é professor, advogado referência, Uma das coisas que eu amo é ser professor. você forma alunos e você forma É uma das advogados. profissões que menos me remuneram. Financeiramente, né? Mas emocionalmente. Tem um- Verdade, tem um- você vê. eu tenho va- Você vê o teu aluno, a tua aluna ali superando, brilhando. É a coisa mais linda para um professor. Você forma alunos, profissionais, mas você também forma profissionais enquanto advogados no seu escritório. Você se junta, eu percebo isso, tenho vários amigos que trabalharam com você. Você meio que molda essas pessoas para o mercado de trabalho. Como é que você pensa em formar essas pessoas assim, que trabalham com você e daqui a pouco estão Olha, eu acho arretado isso, né? Eu acho isso para mim, assim, motivo de realização. Você vê o cara brilhar dentro da tua profissão e que mesmo você tenha influenciado um pouquinho de nada, não é? Então a gente, de uma certa forma, se projeta, né? A gente, quando é professor-aluno, você pode dizer assim, que o criador se projeta na criatura e a criatura termina superando o criador sempre, né? tem prazer maior que esse. Não tem, não é? Esses dias eu tava brilhando, fazendo um júri aqui em Rio Largo, eu tava vendo brilhar, tava vibrando, eu disse tava brilhando, não, tava vibrando, né? Tava vibrando, por exemplo, ao meu lado eu tinha Rodrigo Ferro, Rodrigo foi meu aluno na Universidade Rodrigo Federal, Cavalcante Ferro. né? Vi brilhar no Ministério Público, doutora Ana Cecília, foi minha aluna, na mesma turma do Rodrigo. Então, quer dizer, isso pra gente é arretado, né? A gente gosta, né? Gosta muito. Ô Raimundo, tem uma coisa muito peculiar nesse compartilhamento, né, do ensino, da informação. Tem cara que, tipo, tem medo de compartilhar o que sabe, Sim, né? sim. E tem uma frase antiga e feia que diz assim: eu não vou criar cobra pra me morder, né? Eu já digo o seguinte, nada. Todos nós somos cobras e seres da mesma espécie, né? Perfeito. E eu preciso formar cada vez mais cobras para que elas andem junto comigo, né? Com certeza, Porque assim nós nunca vamos entrar em extinção, com né? certeza. E tem cara que tem medo disso, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, quando eu fiz a pós de neuropsicologia, me despertou muito para teses que a gente não usa normalmente na área criminal. Porque hoje a gente sabe que o quesito da absolvição é genérico. Não precisa mais explicar. Então, inexigibilidade de conduta diversa pode abranger muitas coisas. Então, por exemplo, uma das situações é a chamada do sequestro da amígdala. Eu tenho trabalhado muito, eu vou fazer uma palestra no Rio em abril sobre sequestro de amígdala como tese defensiva no Tribunal do Júri. Aí você vai dar o pulo do gato? O arretado é isso. Tem uma colega nossa que está brilhando com isso no interior no Amanda, no interior de Minas Gerais. Está conseguindo uma porrada de absorção. Uma das pessoas que incentivaram fui eu. A tese não partiu de mim, né? Porque essa tese vem da neurociência. Mas, por exemplo, tem o Marco em Brasília que trabalha, eu trabalho aqui. São poucas pessoas. E quanto mais você compartilha, mais você sabe. Não é? E vão sempre falar assim, pô, quem é a referência nisso? E após mim, por exemplo, o sequestro, a amígdala é amígdala cerebral, que o nome correto, a gente chama amígdala fundamento, é corpo amidaloide cerebral. Ele está na região límbica, que é a parte primeva do cérebro da gente, mais baixa. Os animais têm também, todos os animais têm. Então, onde estão os desejos lúdicos, onde estão a agressividade e o medo. E o lobo temporal tem a ver com o controle da amígdala. Em determinadas situações, quando o lobo temporal perde esse controle, pode haver uma explosão de fúria. E o indivíduo não controla. Se você consegue mostrar isso, provar isso no Tribunal do Júri, você pode ter uma tese de inexigibilidade de conduta diversa, entre outros. Epilepsia psíquica. Aí, quando a gente estudou,
Tinha professor que falava em periculosidade do epiléptico. O epiléptico tem periculosidade nenhuma. A periculosidade na epilepsia não manifesta que eu posso ter, você, ele não saber que tem. Se for do lobo temporal, aí ela libera a amígdala, é tipo sequestro. Uma reação química. É, elétrica. Químico elétrico, porque os neurotransmissores, eles são liberados com impulsos elétricos e químicos. Não é? Então, é mais profundo do que eu imaginava. Muito mais Muito profundo. mais. É mais profundo do que os juízes imaginam. É por isso que eu falo da interdisciplinaridade. Então hoje eu tenho me dedicado muito a isso. Me perguntaram uma vez numa palestra na Ordem para falar sobre a minha carreira, como eu me descreveria. Eu diria, eu acho que com todas as minhas limitações, eu sou um vencedor do TDAH. Você tem Eu tenho um déficit de atenção, principalmente de atenção, hiperatividade também, mas principalmente de atenção muito grande. Eu tenho 5 livros de direito pela metade. Nunca que eu terminei um. Eu estou escrevendo um, passo para o outro. Eu tenho um sobre transtorno narcisista, que é outra coisa muito boa. A gente fala muito do psicopata, esquece do narcisista, que destrói o companheiro, a companheira, sem dar um tapa. A gente tem um caso civil aqui de divórcio, que a psicóloga e o psiquiatra, acho que a psicóloga já detectou que um dos, eu não vou falar que é o homem ou que é a mulher para não polemizar, mas tipo, um deles é narcisista. Cuidado do outro. E, porra, espelha no outro a realização própria e, cara, põe pra arrebentar no outro, sabe? Aí tem o outro sobre o transtorno histriônico como vítimas ideais da criminalidade sexual. Mas o histriônico, a histriônica, também é falsa vítima também. E outra coisa preocupante na questão da criminalidade sexual no Brasil. É moda. Hoje é moda. Porque nunca se viu tantas acusações de pais estuprando filhos e filhas ou de violência. Metade delas podem decorrer de um transtorno histriônico da suposta vítima, da alienação parental. Alienação parental, os juízes não sabem lidar com ela. Quanta denúncia falsa. Os juízes não sabem nem o que é guarda, pô. É verdade. Acha que guarda é só a criança morar com o pai ou com a mãe. Quanta prisão desnecessária. Quanta vida destruída pela falta de simplicidade de procurar se assessorar, não é? Aí tô com outro trabalho sobre borderline também, sobre o bode, mas tudo pela metade, viu? Porque aí eu começo um, aí vou pro outro, aí me lembro que eu tenho uma petição pra fazer, paro. Como é lidar? Você é um profissional fantástico, você é muito completo com relação à ciência criminal. Você tem, eu fiquei sabendo agora que você tem TDAH, você é hiperativo. Como é que você conseguiu? As pessoas que eu tenho referência que tem TDAH são as pessoas mais inteligentes que eu conheço, na verdade. São pessoas que não conseguem desenvolver trabalho científico, como você falou agora. Como é isso? Como é lidar com isso? Trabalho, né? É insistência? Você insiste mais do que deve? Você tenta adequar, às vezes até naturalmente, não é que você pare e diga eu vou adequar, às vezes naturalmente você vai se adaptando a determinados, por exemplo, perdi a conta das vezes que eu viro à noite para terminar uma petição que falta muito pouco, mas que está em cima do prazo, não é? Então, porque eu fui fazer outra que não estava no prazo terminando. Então isso aí você precisa ter um controle muito grande. Tipo, saber como controlar e eleger as prioridades e você não administrar isso. consegue sempre administrar isso. Então eu brinco muito com o pessoal que eu digo que ainda bem que quando há nulidade embutida, a nossa grande salvação é o bombril do direito processual penal, habeas corpus. Maravilha. Ô Raimundo, e a política, hein? Não me decepcionei muito com a política partidária, né? Por tanta política partidária como eu não vou dizer com a política de ódio, porque bem recentemente eu estava concorrendo, né? Fui candidato a senador aqui numa 190. Era o número da polícia, né? Tem como ser melhor. Tem como encaixar melhor. Menos de 1 minuto, parecia o Enéas na propaganda política, porque eu dizia assim, chegava lá e dizia roubo, corrupção, 190 negros. 90 era coincidentemente o número da polícia também, né? Tive muito voto na época, do Rio. Eu tive 23, salvo engano, 23.800 votos no estado. Foi muito voto pra quem não tinha nada, né? Acho que você conseguia se eleger em qualquer cargo, né? Assim. Só que depois eu fui candidato a vereador e tive 400. Que engraçado isso, né?
Não comprou voto, né, pô? É verdade, é coisa, né? É aquela história. Eu Quando foi senador, mas você teve 23 mil votos. Tá vendo? Era um bocado de Raimundo Palmeira, 190, senador. Só ganhei num ponto do estado. Eu concorri com o Renan e com o Theo. Só ganhei na Praia do Francês, que na época tinha só 3 urnas. Aí eu ganhei nas 3, ó. Coincidentemente, eu era procurador lá de Marechal, né? Lá. Ganhou, mas ganhou. É verdade. Foi um ponto do estado que eu ganhei. E tem pretensão ainda? Como Não, tá a não sua carreira? tenho, não tenho. Já tenho 62 anos de idade. Não, ainda, né? Eu quero ver se... Eu quero chegar aos 80 com a minha alma jovem. Eu ganhei um prêmio da a editora por onde eu tenho livros de poesia, eu tenho terminados, porque poesia você senta, termina logo. Vai fluindo mais vai fácil. fluindo. Então eu tenho 5 livros de poesia publicados. Os últimos, eu acho que na Livraria Cultura ainda tem 1 ou 2 exemplares, porque tudo que eu recebia dando ao povo, nunca consegui lançar um. Porque não sobrava número de exemplares, eu cheguei a dar a Cleto livro de poesia. E eu ganhei um prêmio com uma crônica em São Paulo, a Delicata, a editora, da gente fazia um concurso informal todo ano lá e dava premiável. Eu ganhei um prêmio com uma crônica cujo título era o seguinte: velhice é a perda do dom de se apaixonar. Enquanto você tem o dom de se apaixonar, você tem juventude. Você se apaixonou muito na vida? A gente vive, a vida é uma paixão eterna. A sua paixão pode ser uma coisa, um lugar, uma mulher, um homem, um filho. A paixão é ampla, não é? Então é importante que você tenha o dom de ser apaixonado. Paixão pela liberdade, até hoje eu tenho ela fervente, da mesma forma de quando comecei a advogar, não é verdade? Então é muito importante você cultivar isso para tentar se manter jovem. Sempre tá apaixonado. Sempre tá apaixonado, né? E acreditar no que faz. Eu costumo dizer muito, às vezes me revolto com decisões, mas eu me lembro muito de Calamandrei, quando ele fala naquele trecho do livro dele, Eles os Juízes, e que ele diz assim, que cuidado com aquele juiz que cada vez que perde uma causa esculhamba aqueles advogados, esculhambam o juiz. Veja bem, na hora em que eu não acreditar de forma alguma no judiciário, o que é que eu estou fazendo advogando? Então eu acho que o respeito há que ser mantido, mesmo quando a gente passa tempos difíceis. É como a questão da democracia. Democracia é a vontade da maioria. As pessoas desconhecem isso. Se a maioria elegeu, pode ser bom, pode ser ruim, a gente deve respeitar. Vamos tirar depois, não é? Vamos tirar depois. Eu tenho umas posturas muito assim abertas em relação a isso. Você se acha um cara de direita, de esquerda? Eu não teria assim, uma centro-esquerda? Talvez tivesse mais para um centro. Virando pra canhota, assim, pra esquerda? Eu acho que eu estava bem no centro mesmo. Bem no centro mesmo, porque há coisas... Por exemplo, eu não acredito que haja comunismo. Você acha que não é inerente à personalidade do humano? É impossível você ter uma sociedade igual. Completamente igual. É utópico. Na hora que você tiver essa sociedade, você vai ter o mais feio, o mais bonito, você vai ter o conflito. A maçã mais doce, feio, mais vermelha. Não é? Completamente igual, é impossível. Agora, assim, a minha sociedade do sonho, por exemplo, eu sou defensor do capital. É por isso que eu estou lhe dizendo que eu não sou, apesar de eu me preocupar muito com a fome e com a pobreza, eu não diria que sou centro-esquerda, porque eu sou defensor do capital. Porque eu acho que o capital, quando é bem empregado, ele funciona e ele incentiva o cara a ir buscar a sua oportunidade só. Agora, para você falar nisso, você tem que ter uma formação humanística, em que a base tenha tudo. Oportunidade de Isso não é impossível. Isso é a safadeza da política vigente no mundo que evita. Isso não é impossível. Você vê um lugarzinho como a Suíça, por exemplo, o cara tá lá, catou o lixo na rua, quando acabou, tomou seu banho, pegou seu carrinho, vai para o seu apartamento, que mesmo que seja dado pelo Estado, mas tem a condição. Não é? Enquanto aqui a gente viu colegas advogadas que estudaram a vida toda passarem extremas dificuldades durante a pandemia. Na pandemia foi terrível, né? Então quer dizer... Sem ter o mínimo existencial, né, Raimundo? Eu estava vendo Pontes de Miranda, ele traz, esse país não vai acabar a corrupção nunca. Pontes de Miranda traz um decreto de Dom João VI,
onde ele disse o seguinte: a partir desta hora, para ser a partir desta data, é porque antes tinha. A partir desta data fica terminantemente proibido no Reino Unido, Brasil, Portugal, a acumulação de cargos e salários sem trabalhar. Não era só acumulação, não. Então, para ter o decreto era porque estava acontecendo. É tão estranho hoje isso. Não é? É. E Brasília, você acha que Brasília tá de pernas pro ar, Raimundo? Mas eu vejo uma sociedade ideologicamente perdida. Eu vejo esquerdista de BMW, comunista de BMW, comunista morando em apartamento na beira da praia. Eu vejo direitista pregando pela livre iniciativa. Está perdido. Não tem uma filosofia central no Brasil, né? Porque eu para me dizer comunista, eu vou fazer o mínimo possível, né? É como a história do religioso. A velhinha reza o dia todinho na igreja, quando ora na igreja católica ou evangélica, quando sai, chuta a cabeça do cachorrinho que tá no meio da rua. Faz sentido. É aquela história. Eu tô lá cheio de coisas que eu posso me desfazer, as pessoas morrendo de fome e eu pregando a igualdade. Não compartilha, né? Não compartilha, né? Milhões. Os comunistas históricos com milhões depositados na Suíça, nas contas. Tá meio perdido. Essa é a realidade. Né? Tá meio perdido. Eu tenho saudade, assim, de vida da época do meu avô. Eu tenho um tio-avô que foi prefeito de Anadia e cometeu suicídio por conta de que quando terminou, ele era fazendeiro, tinha condições de fazer. Quando terminou o mandato, era como se hoje fosse coisa de R$500 que não fechava nas contas. E as pessoas, pague João Palmeira. Ele não, as pessoas vão achar que eu roubei os 500. Cometeu suicídio. O João Palmeira era pai de quem? Denilde, da Denilde, Deilde. Aquele Sebastião do Correio, não? Sebastião, parece que ele era pai de Sebastião. Salvo engano, Sebastião era filho dele, meu primo. Então, cometeu suicídio. Por causa disso. Valores diferentes, né? Os valores, né, da época. Que é como se fosse na época de Getúlio, né? Getúlio se matou, né? Se um político fizesse a mesma coisa e se matasse hoje. E a OAB Nacional? O que é que você acha da OAB Nacional, Raimundo? OAB Nacional. Eu fui uma das pessoas que eu estava ainda no mandato, quando eu era suplente, mas que a gente ficava revezando, quando escolheu-se Felipe Santa Cruz. Por quê? A gente trabalha, Lamarck é um cara de bem, um cara direito, mas Lamarck era um cara assim, mais moderado. E a gente achava que precisava alguém de luta na defesa das prerrogativas. Elegemos um político, né? Mais agressivo. Só que a gente se confundiu em eleger um político partidário, não era essa a ideia. A ideia era de alguém que tivesse focado na advocacia. Porque a ordem tem que estar defendendo as instituições democráticas, mas ela não pode perder o foco da defesa das prerrogativas. Então você acha que a OAB migrou? Sim. Ela saiu da advocacia e foi para o campo político. Pelo menos a presidência nacional, e... a presidência nacional, sim. E eu nunca vi um conselho. Então, eu participei da outra gestão. A gente tinha muita gente militante ali, brigando. O Charles, que foi procurador das prerrogativas do Maranhão, Bruno, da Paraíba, que saía em campo para brigar pela prerrogativa. Eu nunca vi um conselho tão inoperante como o Conselho Federal hoje. Quer dizer, eu posso estar enganado, pode simplesmente não ter dado divulgação, mas eu não tenho visto os caras brigando, não. Os conselheiros, só se vê o Felipe Santa Cruz, na sua briga pessoal com o presidente da República. Não é isso que a gente quer, né? Tem que separar isso daí. Na verdade, a OAB, o Felipe Santa Cruz tomou o protagonismo do OAB, né? Sim, enquanto pessoa. Sim, e apagou o conselho. Ele pessoalizou. E apagou o conselho, né? Então quer dizer, o que as OAB seccionais têm feito, a OAB a nacional, eu não tenho visto. Porque aqui eu tenho visto muito. Ainda há pouco nós ouvíamos aí o debate, o debate aí para a eleição da ordem. Nós víamos, por exemplo, o Maiorano falando das ações entradas em relação ao aviltamento da advocacia. Perdi a conta, não sou membro da OAB. Perdi a conta das vezes que Nivaldo me chamou para alguma orientação penal para a defesa de advogado. Então, quer dizer, o que a seccional está fazendo, a gente está vendo uma OAB federal, independente de você simpatizar com Lula, com Bolsonaro. Podia ser o Lula o presidente.
Esses dias eu tava Mas tem que simpatizar com o advogado. claro. Com a advogada, com a advocacia. Esses dias eu A tava classe. numa live falando sobre a história de que achavam um absurdo a ingerência dos poderes nos outros, quando proibiram o presidente Bolsonaro de nomear um ministro. Aí entrou alguém me chamando de bolsominion. Aí eu disse, companheiro, esqueça. Disse, companheiro, não esqueça que eu me manifestei no Conselho Federal da Ordem contra a ingerência quando proibiram a Dilma de nomear o Lula ministro. Da mesma forma. E aí, eu era lulista na época. Não é? Você foi equidistante, né? Então você tem que ser equidistante também, principalmente quando você tá num cargo de conselho, né? Ô Raimundão, e o impeachment do Collor? A gente falou lá pra trás que você começou a trabalhar na procuradoria e tal, ainda quando começou. Ainda. E quando ele... O que é que você acha do impeachment dele? Você acha que foi legítimo, não foi? Foi legítimo porque foi pelos representantes, né, eleitos, mas... Pô, foi uma forçação de barra? Eu achei que foi uma forçação de barra, sim. Por quê? Uma elba. Não é? Por exemplo, a Fietelba sempre tá na área. O impeachment da Dilma. Quando eu votei no Conselho Federal favorável, eu fiz a declaração de voto lá. A declaração de voto. O da Dilma, você acha que foi legítimo? Foi legítimo também porque foi aprovado pelos representantes. Que é um processo político, não é jurídico, né? Mas achei também uma forçação de barra, porque veja bem, quando eu pedi para declarar o voto lá no plenário, na ordem, alegando que só votava porque eu achava que a questão da pedalada não era motivo, porque todos os presidentes pedalaram e os governadores pedalam, que não via ato de desonestidade dela, mas via um ato de omissão do servidor público de não ter apurado o que acontecera no regime na gestão anterior, tendo chegado ao conhecimento dela. Que só por isso eu concordava. Mas a princípio, quando o Cacá fez a sustentação, eu fui um dos que me levantei pedindo para garantir a defesa ampla a ele lá. Porque ele disse, ele tá na casa dele, independente de defender Dilma, Bolsonaro, que ele esteja defendendo. O que você acha do Cacá? É bom advogado, o Cacá? Advogado combativo. Combativo, né? Advogado combativo. Pô, Raimundo, esses impeachments são foda pro país, né? São terríveis. Causam instabilidade terrível, né? São terríveis. Agora, falar de Collor, por exemplo, Fernando Collor de Mello. Não existe ninguém perfeito, nem ninguém só ruim. Collor teve uma grande influência na abertura da economia do Brasil. Já ouvi falar isso várias Muita vezes. gente não esquece disso. Telefonia, automóveis, abertura para empresas internacionais. Foi ele que teve coragem. Indústria, né? E teve coragem de uma coisa, que ninguém teve coragem. Um ato que até eu prejudiquei na época, perdi dinheiro. Congelar a poupança, ninguém investia mais em nada, era dinheiro na poupança só. Aquilo foi que ensejou o futuro Plano Real. Não é? E ninguém tinha coragem de fazer aquilo. A renda vinha da poupança, quem tinha. E aí ele lascou-se ali, né? Porque ganhou antipatia. Através da ministra, né? Eu acho que foi um grande presidente. Zélia Cardoso de Mello. É verdade. Eu acho que foi um grande presidente. Que depois casou com Chico Anísio, né? Casou com Chico Anísio. Professor Raimundo, seu Ptolomeu, né? Quando eu falei dos proscritos, há outro cara que eu sou fã sem ser direitista. General Figueiredo, injustiçado na história do país. É o cara que meteu os peitos e abriu a contragosto da metade do exército. E trouxe a democracia de volta. Ninguém vê um cara como isso. Não é? Já? A gente precisa... Cara, Raimundo, você é muito foda. Você é um cara que é referência, não só aqui, mas no Brasil. Não só no júri, mas no ensino jurídico. Carinho de amigo, né? Não, isso é verdade mesmo. Assim, a gente não pode falar mentira aqui, não. A gente brinca, já faz tá tudo. Aqui. Né? Mas você é um cara que é muito referência, não só na advocacia, mas no ensino. Né? Um cara que, como o Anderson puxou muito essa questão da simbiose aí do direito com a psicologia, né? E assim, você traz muita coisa que a gente nunca tinha ouvido, né? A gente fica muito feliz de ter você aqui. Acho que, porra, esse é um episódio com o Raimundo, né, Anderson? Vai ficar pra história. Eu acho que a gente tem que fazer outro para poder puxar mais aí do que você tem para falar. Pra gente conseguir, né? puxar toda a sua história tem que ter muito tempo, né? Muito tempo, muita coisa, muita conversa. 38 anos de sofrimento
e deleite. Pra mim é um aprendizado, viu? É, da próxima a gente tem que tomar um chá escocês aqui, é compromisso. Na próxima. Né? É. Com charutão, quem sabe ligar. Uma sexta-feira, tá na pauta. Então, a gente quer agradecer demais a você, agradecer os advogados que estiveram presentes aqui, o Leonardo Jatobá, o Rodrigo Ferro, o Marcos Savini, o Eduardo Lopes, o Lucas Almeida, o Edgar Peixoto, o Djalma, brother aí. Novaes. Djalma Flight aí, que é o Luiz Figueiredo, né? Agradecer a turma da produção toda aqui, Anderson. Tava aqui, né? Veio pra acompanhar Você tem plateia, porque assim, você é um cara que eu acho assim, diferente na advocacia, porque você tem fãs. Isso é um diferencial seu. Assim, o número de amigos que eu fiz no tempo da advocacia, eu acho que é um dos maiores pagamentos. Patrimônio, né, que você tem. É um dos seus maiores ativos hoje, né? É verdade. Gerações de amigos e fãs, você tem fãs. Eu quero, assim, agradecer, né, a honra, a oportunidade. Nós que agradecemos. Né? E vamos fazer outro aqui. Próximo eu trago o chapéu pra ficar Pode só Vamos fazer. A gente quer também aqui destacar que a gente tá gravando diretamente do ADV Coworking, né? Que é um coworking exclusivamente feito para advocacia. Maravilhoso. Né? Um espaço que você viu que a gente tenta Fiquei encantado aqui. Impulsionar a carreira dos advogados, né, Raimundo? Muito importante. E a gente precisa até formatar depois uns cursos práticos, umas coisas. Embora. Aqui acho que você é o cara para isso, né? Para estar com a gente nesses projetos, né? Que são projetos perenes, inclusive de impulsionamento e apoiamento, assim, da advocacia mesmo, né? Tamo junto, velho. Obrigado, velho. Um grande abraço, beijo no coração de todo mundo. Ô, Raimundão. Agradeço o convite e aos colegas aqui, todos presentes, né? Inclusive vim de caramba com o Rodrigo Ferro, né? Rodrigo Ferro, potência. Foi quem me trouxe aqui, ué. Rodrigo é do nosso coração aí. Maravilhoso. Já vamos depois alinhavar o resgate do DJ da Madrugada. DJ da Madrugada. Beijo no coração de todo mundo. Pô, o DJ da Madrugada de repente pode ser gravado aqui, né, cara? De repente. Tem microfone, tem tudo, né? Não falta nada, só querer. Porra, só querer. Primeiro episódio do DJ da Madrugada aí em breve. Aguardem. No ADV Coworking. A primeira música vai ser aquela do Valdir Soriano. Eu vou começar dizendo assim: você que está na noite triste, pensativo. Madrugada fria. Com essa dicção aí, meu amigo. Meu irmão. Muito menino vai nascer aí, viu? De coração pra coração. Raimundo, você é muito mito, velho. Muito obrigado. Valeu, valeu. Valeu.